Eu olhei hoje à tarde. Até perguntei pra Valéria. Minha Valéria. Agora. Você pegou? Eu peguei. Eu não consigo lembrar. Gente, boa noite. Faltam 4 minutinhos. Quem puder compartilhar, eu já estou bloqueado. Você compartilha aí, por favor, para a gente começar. E aí a gente já, uns 3 minutos nós começamos, tá? Gente, nós já estamos em quase 30 pessoas. O pessoal que está acostumado já, quiser já ir fazendo algum comentário a respeito da palestra de ontem e compartilhando com os amigos e grupos, nós agradecemos, tá? Porque aquilo que eu falei para vocês já bloqueou de novo, então eu não consigo compartilhar em grupo. Então a gente agradece quem puder ir compartilhando antes da gente começar, tá bom? E os comentários também a respeito da palestra, quem quiser já comenta, quem assistiu ontem já está acostumado como é que a gente faz, a gente sempre comenta um pouquinho do que foi a palestra ontem, quem assistiu, né? Gente, acho que liberou eu de novo aqui mais um pouco, ó. Espero ficar com dó. Mais 2 minutinhos, tá? E é justamente o horário que o pessoal não tem nada, né? Começa a mandar mensagem no WhatsApp, eu não paro de chegar mensagem no WhatsApp nos grupos. E eu não consigo enxergar para compartilhar. O pessoal que já está acostumado e puder ir falando boa noite pessoal, explicando como é que é, principalmente os comentários a respeito da palestra, e já quiserem ir fazendo, assim que a gente conseguir terminar aqui, nós já fazemos a oração inicial, embora faltem 2 minutinhos, e nós começamos o bate-papo e o estudo, tá bom? Já estamos quase 70 pessoas, então o pessoal que quiser já ir fazendo os comentários, nós agradecemos para a gente já iniciar o estudo. Para quem está acompanhando, estudo do Livro dos Espíritos, já a gente fala, as questões nós vamos tentar fazer hoje, 769 a 772. Lei de Sociedade. Semana passada nós fizemos 3 questões também, né? E eu falei para a Ana ontem que realmente algumas pessoas comentam com a gente, então eu fico assustado de verdade quando eu vejo as pessoas fazendo em 1 hora, 40 minutos, 15, 14 questões do Livro dos Espíritos. Eu fico me sentindo meio incompetente. Estou brincando, eu acho que a ideia é a gente ter tempo mesmo, gente. Mas é assustador, né? Para a gente conseguir fazer 3 a semana passada, nós precisamos acelerar o finalzinho, né? Dá uma corridinha. Porque isso, tem que ouvir minha opinião, né? O pessoal manda, tem que comentar, né? Senão não é estudo, né, gente? Principalmente o pessoal que a gente sabe que participa. Aliás, gente, mais uma vez, né? Ontem nós falamos isso para quem acompanhou
a palestra com o Edgar, nós comentamos isso com o Edgar. E a gente tem sempre falado aqui no estudo, né? A cada semana, a quantidade de comentários realmente pertinentes, que nos ajudam demais no estudo, tem aumentado absurdamente. E aí é realmente o que a Cláudia falou, acaba enriquecendo demais o estudo, né? E a gente acaba tentando aproveitar o máximo possível de opiniões, de comentários, e acaba realmente ficando um tempão, às vezes, e como a gente sempre falou, não tem realmente nenhuma pressa de terminar, né? Gente, então, conseguiu aí? 8 horas em ponto, a Ana vai fazer a oração inicial e a gente comenta rapidinho sobre a palestra de ontem. Hoje não tem muito aviso e nós já vamos. Deixa eu até sair o meu do Wi-Fi para não atrapalhar. Vamos lá? Boa noite a todos. Eu convido todos a uma oração inicial, e para a gente conseguir essa oração, né, fazer essa sintonia de pensamento, a gente tem que estar com o pensamento aqui dentro da gente, realmente concentrado naquilo que a gente está querendo se ligar, né, querendo sintonizar. Então, a gente tem que esquecer, se sentar confortavelmente, tentar desligar do dia a dia, da correria do dia a dia, que a gente se liga em prece, em pensamento, né? Vamos tentar fazer a prece realmente prestando atenção em cada palavra, não só minha, o pensamento de vocês, para que chegue ao destino que a gente tanto está pedindo. Eu já peço aos nossos amigos que estão com a gente que coloquem as águas para serem fluidificadas, porque a gente sabe de todo o trabalho espiritual e esses trabalhadores que são amigos de Jesus, esses mentores, eles já vão trabalhando em cada lar, em cada ser, colocando o remédio necessário nessa água durante todo o estudo, né? E no final a gente faz o passo no remédio. Então eu convido a todos a tentar limpar suas mentes e colocar a figura do nosso Mestre Jesus. Lembrando sempre da figura meiga, daquele sorriso, de um mestre de braços abertos, de um mestre carinhoso, amoroso, que está sempre à nossa espera, como se estivesse à nossa frente, de braços abertos, esperando um abraço nosso, esperando que a gente dê o primeiro passo. A Deus nosso Pai, então, agradecemos a oportunidade de mais um dia, de estarmos reunidos para aprender um pouco mais sobre suas leis divinas e imutáveis. Agradecer a Deus todas as belezas que nós temos no mundo, e a gente acorda e simplesmente na pressa do dia, preocupado com o material, a gente esquece de louvar a Deus. Louvar a Deus é agradecer as maravilhas que Deus nos dá de graça, como o sol, como o ar, como as flores, as plantas, as árvores. Se a gente prestar atenção indo para o trabalho ou para qualquer outro lugar, em cada detalhe é uma maravilha. Em cada ser, em cada inseto, em cada animal, em cada planta, Deus está ali, a sua obra presente. Então louvemos a Deus com gratidão, porque quando acordamos, o ar é de graça,
o sol é de graça e está tudo preparado para a gente poder viver esse dia. E muitas vezes nós não agradecemos, abrimos os olhos, às vezes até já reclamamos por ter que levantar cedo. Então, gratidão, meu Deus, por mais um dia e pela oportunidade de trabalho. Ao nosso Mestre Jesus, esse amigo, esse irmão mais velho que em minha mente vem sorrindo com os olhos abertos, esperando um abraço nosso. Gratidão, Mestre, por estar conosco nessa noite. Gratidão por toda essa energia. Gratidão por todo esse amor que tem conosco. Irmãos mais novos ainda, tão pequenos, tão egoístas, tão mesquinhos, perto de tão grande beleza moral que é a sua. E ainda nós não aprendemos. Pedimos, Senhor, que nos dê ouvidos de ouvir a Tua voz na nossa consciência, com os nossos amigos espirituais que estão conosco, nosso anjo da guarda, sempre ao nosso lado, gratidão também. Aos amigos espirituais desta casa de oração que aqui estão presentes, já prepararam o ambiente para o estudo de hoje, que a gente consiga entrar em sintonia para que consigamos, junto com nossos amigos da internet, num bate-papo, tanto aprendermos, trocarmos informações. Que Jesus esteja presente aqui em todos os lares neste momento e que nos acompanhe nos estudos. Que assim seja. Assim seja. Gente, agora boa noite mesmo. Estou vendo aqui bastante gente conhecida já. A Elaine, que está com a Zanini, falou como hoje comentou, que até comprou o livro, a amiga dela, para participar com a gente. Ela indica sempre as nossas palestras, os estudos, várias outras pessoas, né? Não dá tempo de falar todo mundo, porque graças a Deus muita gente, pessoal que trabalha com a gente, está todo mundo aí. Agradecer mais uma vez, né? Gervásio, estava com saudade do Gervásio, fazia tempo que não estava com a gente. Bem-vindo. Algum comentário da palestra de ontem, gente? Alguém quer? Bom, a Cláudia vai comentar, eu e a Ana não vamos falar nada, né? Porque nós só somos vidraça. Tá? Então a Cláudia vai fazer o comentário e aí se tiver algum comentário na página, a Ana vai passando para a gente saber como é que o pessoal achou, o que aproveitou de ontem. Olha, boa noite, né? Para mim foi muito proveitosa, que eu fiquei pensando no sentido do atendimento fraterno, né? Quando comentaram que a pessoa ela está precisando ser ouvida naquele momento, quando ela chega no atendimento, porque realmente ela está precisando ser ouvida, porque eu já vi. Então, ninguém te escuta. Esse que é o mal do mundo. Às vezes você procura um amigo não te escuta. Então, é tão importante na hora que você está precisando alguém te ouvir, né? E muitas vezes você não vai ouvir o que você quer, mas não é isso que vai te levantar. Você tem que ouvir o que você precisa. Eu sei que tem gente que pode não aceitar, né? Que ele quer ouvir aquilo que ele quer e acabou. Mas é de uma importância tão grande você ouvir, às vezes um chacoalhão, né? Te ergue, porque não é o que você quer, é o que você precisa naquele momento. E eu acredito que para vocês que fazem esse trabalho, é bom demais, porque para a gente só falar um bom dia para uma pessoa e receber o sorriso dela, parece que você já fez o bem. Eu imagino vocês que estão fazendo o atendimento fraterno e recebendo, vendo que a pessoa está melhorando através desse trabalho. Deve ser muito gratificante, o retorno de vocês é bem maior. Cláudia, vou só repetir o que o Edgar falou ontem. A gente faz atendimento fraterno todos os dias. Desde na hora que a gente levanta. Você faz atendimento fraterno todos os dias quando você está entregando as marmitas lá. Porque muitas horas eu sei que você para ouvir as mães, as crianças. Isso é um atendimento fraterno. É o olhar no olho e ouvir. E eu sei que você fala quando você necessita falar lá. Ou quando precisa dar bronca, você dá. Quando precisa dar um... Então, você também faz esse atendimento fraterno. No trabalho, a gente faz atendimento fraterno, né? É só ter a consideração de olhar no olho da pessoa e dar o devido valor àquela pessoa naquele momento. Porque ela precisa, né? Seja em qualquer trabalho que você esteja fazendo, a pessoa que está na tua frente, ela tem que ser a prioridade. Uhum. A prioridade. Eu vou pegar os comentários aqui. A Francine falou que foi maravilhosa.
O Wagner, para variar, gente, eu vou aproveitar os comentários do Wagner. A gente tem falado que os comentários têm sido realmente riquíssimos nesse sentido. O Wagner está fazendo um comentário que eu tinha anotado aqui para a gente falar independente da palestra, né? Obrigado pelas palestras de ontem. Gostei do que disseram que espírita tem encargos e não cargo, que tem que esquecer das competições e dar valor à cooperação, que é amar e aprender no ato de fazer. Wagner, da palestra de ontem, o Edgar foi muito feliz, e a Ana também em relação a tudo isso, a Ana complementou agora o que a Cláudia falou, então nós não vamos nem entrar no assunto da palestra, senão nós vamos fazer uma outra palestra de atendimento fraterno. Mas o que o Wagner está falando, eu anotei aqui em relação a ontem, do não ter cargo e ter encargo, esquecer as competições e dar valor à cooperação. O Edgar ainda comentou, né? E a gente falou que deveria ter embaixo de cada centro, ou em cima do nome de cada centro, colaboração de tal pessoa, né? Infelizmente não é isso que a gente percebe inclusive milindres a ponto de disputa de quantidade de gente que está na internet, o outro entra para ver quantos tem lá ou quantos tem aqui. Nós estávamos discutindo isso vindo para cá, Ana estava ouvindo eu falar isso com o Vado lá de São Carlos, do nosso lar, e as pessoas podem falar, às vezes as pessoas de vez em quando falam, mas vocês falam tanto da fraternidade, da casa de fraternidade, vocês falam tanto de fraternidade sem fronteiras, do Família com Jesus, agora dado esse tal de nosso o Vado está aí ao vivo, lá do nosso lar. Gente, nós vamos divulgar o que nós realmente acreditamos, ser de boa qualidade, ter base doutrinária, ter base dos princípios espíritas, nós vamos divulgar mesmo. E eu aproveitei essa deixa do Wagner Alexandre nesse sentido. Gente, está falando isso agora com o Vado, que está aí ao vivo lá do nosso lar. Inclusive, nós estamos já inventando moda que nós vamos fazer um bate-papo com 3 ou 4 pessoas nesse sentido. Infelizmente, quando a gente acha que está começando a melhorar, a gente vê essas bobagens mesquinhas, infantis, que nos decepcionam muito. Então, por isso que eu aproveitei a deixa do Wagner. Tá? Da palestra de ontem, do atendimento fraterno, 2 coisinhas. Tem muita gente elogiando aqui, se a Ana está acompanhando ali. Foi maravilhosa e aprendi muito sobre cooperação. Quem falou? A Heloísa? A Maria José Mello. A Heloísa também fez algum comentário nesse sentido. Maria José. Muito legal sobre cooperação, exatamente isso. Maria José, a gente tem, claro, quando a gente atende uma pessoa no atendimento fraterno, dentro da casa espírita, você está embasado no Evangelho, certo? Alguns problemas e tal, mas no dia a dia a gente também, embasado no Evangelho de Cristo, a gente olha o próximo como a prioridade. É importante isso que a Ana está falando, gente. Deixa eu dar só 2 disso que a Ana falou, transformar em 2 situações. O atendimento na casa espírita, presencial ou agora, agora não, né? Que é o que a gente comenta sempre, nós fazemos o atendimento através do WhatsApp já faz mais de 2 anos. E agora na pandemia, da mesma forma, gente, que nós fazemos as transmissões das palestras e do estudo há mais de 2 anos e meio. A pandemia nós aumentamos a carga de transmissões, inclusive nós vamos rever, porque realmente nós estamos achando que está passando, né? Está todo mundo já sufocado de tanta coisa que está tendo, mas isso é papo para uma outra conversa. Então o atendimento fraterno que nós fazemos já faz há um bom tempo que nós temos a experiência de fazer no WhatsApp e tem tido um resultado extremamente muito bacana. Então nós continuamos com o atendimento. Deixar muito claro, gente, que o atendimento fraterno do Amigos do Bem. Atendimento fraterno do Centro Espírita Amigos do Bem. O telefone está aí, está fixado embaixo do rodapé de vocês aí, é o 14 99157 3950. Esse é o telefone do atendimento fraterno do Amigos do Bem. Várias outras pessoas se propõem a ajudar, a Ana falou agora, a Cláudia falou, todo mundo que se propõe a ouvir o outro, a atender o outro, a prestar atenção, está fazendo atendimento fraterno. O que nós falamos em relação ao atendimento fraterno, foi por isso a ideia do bate-papo com o Edgar e com a Ana ontem, no sentido da gente explicar o que é o atendimento fraterno na casa espírita. E hoje nós temos a chance de ver alguns lugares fazendo atendimento online também. Tanto que o Edgar falou que só sabia de um lugar que está fazendo em Bauru. Então, o atendimento fraterno do Centro Espírita Amigos do Bem é feito através desse telefone ou da página no Facebook, que tem a mensagem no particular, e a gente responde por lá também. Esse telefone do atendimento fraterno, como eu falei para o Edgar ontem, ele é usado exclusivamente para o atendimento fraterno. Então, gente, muitas pessoas às vezes mandam mensagem, falam, mas não viu na hora, não consigo. Não, realmente, às vezes, durante o dia principalmente, nós não conseguimos
responder. Nós temos os nossos trabalhos profissionais. Então, normalmente, a gente consegue responder isso depois que acaba as atividades do centro. As parábolas, o estudo, a palestra, enfim. São nesses momentos que a gente consegue responder isso. Mas tenho certeza absoluta que nós respondemos um por um. Podemos não responder no mesmo dia, porque a carga de comentários, às vezes, das palestras, dos estudos, enfim, nós tentamos responder tudo depois que acaba. Às vezes nós não conseguimos na hora. Então, qualquer outra atividade, gente, não que não seja bem-vinda, muito pelo contrário. A Cláudia e a Ana falaram isso e o Edgar também falou ontem isso. Qualquer um que queira ajudar, que queira colaborar, que queira ouvir, que queira... Ótimo. É uma forma de carinho, é uma forma de atenção, é uma caridade. Mas o atendimento fraterno do Centro Espírita Amigos do Bem é feito por esse telefone que está fixado aí. E nós disponibilizamos a página que tem a mensagem inbox, também pode ser por lá. Então, é só para deixar claro que muita gente que está aqui, e a boa vontade sempre vai ser o mais importante, nós vamos agradecer, ficamos extremamente lisonjeados quando as pessoas nos ajudam, mas nós temos um cuidado, e eu vou falar de novo, e pode ser, alguns podem entender como pretensão ou como arrogância, não é isso. Nós temos um cuidado muito grande com o atendimento fraterno. Tudo aquilo que nós conversamos ontem, que o Edgar falou, que a Ana falou, que eu falei, é o que realmente nós acreditamos ser o melhor caminho em relação ao atendimento fraterno. Então, com a base, nós não batemos papo, porque isso você faz em mesa de bar, ou em reunião familiar, ou em reunião de amigos. A ideia é ouvir e tentar passar algum tipo de orientação em relação ao que a doutrina nos diz dos assuntos do dia a dia, dos assuntos que nos causam aflições. É assim que é feito o atendimento fraterno do Amigos do Bem. Fazer uma colocação que foi falado ontem, muito, acho que passou muito batido. É assim, se a pessoa está falando comigo, ela está falando comigo. Eu não vou comentar com o Alexandre. Isso eu comentei ontem. Né? Só deixar frisado, porque às vezes, não é para ser assim, mas às vezes as pessoas expõem demais as suas vidas, né, a sua intimidade. Então, o atendimento fraterno não é para chegar a esse ponto, tá? Mas tem um total sigilo, certo? Eu só vou conversar com o Alexandre, não vou falar o nome, eu vou perguntar sobre uma situação, se eu falei certo ou errado, em relação à doutrina. Baseado no Evangelho ou no Livro dos Espíritos. Aí, se eu tiver uma dúvida sobre o que me foi passado, eu vou tocar nesse assunto, não contando o contexto todo, só o que eu tiver dúvida, porque é confidencial. Quando alguém pega, às vezes o Alexandre pega e fala, oi, a Ana, ele fala, não é, mas daqui a pouco ela atende. Ele só fala assim, Ana, tem um atendimento fraterno que você começou. E vice-versa, quando é com a Alê, que eu falo, oi, boa noite, é o Alexandre? Desculpa, você está falando com o Alexandre? Então eu vou deixar o telefone e depois ele responde, tá? Só para dizer que é um trabalho tão sério, mas tão sério, que nós que moramos juntos, acordamos deitando juntos, não sabemos do atendimento fraterno que é feito das pessoas. Ok? Só por um respeito, gente, em relação ao que a pessoa está falando. Muitos falam assim, não tem problema nenhum. Como eu falei ontem, vários atendimentos fraternos nós fazemos nós dois juntos. Então não é um problema. Quando a pessoa é só uma questão até para nós. Porque normalmente, embora nós tentemos nos basear o máximo possível na doutrina, sempre tem um posicionamento pessoal, que é muito importante. Ontem nós falamos também superficial nisso. A opinião do Alexandre, a experiência de vida do Alexandre, não é isso que a pessoa que veio procurar atendimento quer ouvir. Por mais experiência que eu tenha, positiva ou negativa em relação a alguma situação, não é bate-papo, gente. Então, por isso que a gente tem um cuidado muito grande com o atendimento fraterno. Por isso que eu não gosto, e é um combinado que nós temos, de falar para a Ana o que eu estou conversando no atendimento fraterno, ou ela me contar, porque nós podemos criar um problema, inclusive, entre a gente. Eu não concordei com o que a Ana está passando, qual é o posicionamento. Embora ela sempre tente estar embasada na doutrina, e eu também, nós temos visões diferentes de situações diferentes. Então, esse é um dos motivos também. E, principalmente, o do cuidado com o atendido, com o cuidado de quem veio procurar. Então, esse cuidado nós temos. Então, eu queria deixar muito claro isso, porque muita gente, eu sei que tem muita gente que ajuda. Olha, é a mesma coisa do caderno de orações, gente. Eu sei que tem muita gente que, olha, eu faço também as minhas orações, eu ponho aqui.
Mas, por favor, o que a gente faz e nós pedimos, quando nós nos quando a gente se propõe, nós nos propusemos a fazer o caderno de orações, o caderno de orações está aqui. A Ana acaba o estudo, ela ouve a palestra de novo para ver se não perdeu nenhum nome, porque agora o Facebook não deixa a gente ver todos os comentários. Então ela ouve a palestra no tempo real inteiro para ver os comentários, para poder anotar. Isso não é nada demais, gente. Eu não estou fazendo isso para fazer propaganda positiva do nosso trabalho. Essa é a proposta de trabalho que nós acreditamos ser o melhor. Pode ser que alguém olhe para nós e fale assim, está tudo errado. Tem gente fazendo de outro jeito, tem gente fazendo lista no Excel. Ué, de repente as pessoas estão certas. Essa é a forma que nós acreditamos ser o melhor a fazer. É o que nós podemos, nesse momento, oferecer. Então, é a mesma coisa do caderno de orações. Quando a gente fala assim, olha, fica tranquilo que eu vou pôr o seu nome no caderno de orações, a pessoa está acreditando que você pôs o nome no caderno de orações. Então, a pessoa está crendo naquilo ali, gente. É muito sério. Quando a gente se propõe a fazer alguma coisa para alguém, é muito sério. E o Edgar foi muito feliz ontem, quando ele e a Ana fizeram esse comentário. A pessoa que você está atendendo, quando você está falando para a pessoa que você vai fazer oração para ela, quando você está conversando com ela, aquilo ali é a coisa mais importante do mundo naquele momento, para você e para ela. Tem que ser para você, porque para ela está sendo. A pessoa está expondo muitas vezes coisas que ela não expõe para ninguém. Nós recebemos coisas dentro do atendimento fraterno que provavelmente a pessoa não fala com o marido, com a esposa, com a mãe, com o pai. Do mesmo jeito que a pessoa que chega ao ponto de pedir abertamente uma oração para alguém numa página de Facebook, ela está acreditando que você falou assim, a Valéria está aqui, uma das trabalhadoras nossas, olha, minha irmã, eu vou pôr o seu nome no meu caderno de orações. Você está dando a sua palavra para ela que você vai fazer isso, gente. É muito sério. Nós não podemos, de forma alguma, brincar de fazer doutrina espírita. Nós não podemos, de forma alguma, brincar com o sentimento das pessoas. Quando eu falo para a Cláudia, me passa o nome, ela falou agora que é uma pessoa passando dificuldade, e eu falo para ela, não pode deixar que eu vou pôr o nome no caderno de orações, eu estou me comprometendo a fazer isso, gente. Então não se comprometa. Fala, não vou fazer. Ou finge que não ouviu, finge de morto. Finge que simplesmente, tá, legal, Cláudia, olha, vou fazer as minhas orações. Pronto, você já fez a sua parte, aí você não faz, tá tudo certo. Agora, quando eu me proponho, gente, eu fico imaginando assim, quando eu vou pedir para alguém, é porque eu estou desesperado. Eu vou pedir um atendimento fraterno, eu vou pedir uma oração, é porque eu estou precisando muito que alguém me ouça. Eu estou precisando muito que alguém faça uma oração para mim, porque eu não estou conseguindo fazer. É isso que a gente não entende muitas vezes. Quando eu peço para alguém desesperadamente fazer uma oração para mim, é que provavelmente eu estou sentindo que eu não tenho força nem para fazer oração, nem para falar com o Pai. E aí quando eu falo, pode deixar que eu faço e eu não faço, eu não sei, eu tenho medo. A gente fala que não é para ter medo de Deus, mas eu tenho medo do que eu vou encontrar. Porque brincar com uma coisa tão séria, com o sentimento do outro nesse sentido, cuidado. Porque você está fazendo um mal muito maior para você. Do mesmo jeito que a gente falou antes, que todos os trabalhos, primeiros os beneficiados somos nós, trabalhadores, como Wagner falou, o mal que nós fazemos também é muito maior para a gente. Muito maior. Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado. E aí tem vários comentários falando que muita gente gosta desse comprometimento. Gente, e eu estou falando isso, e isso não era para ser a mesma coisa quando a gente fala que assim, nossa, olha, apareceu no Jornal Nacional que o cara devolveu uma carteira. Não é para aparecer. Isso é obrigação. A obrigação dele é devolver a carteira, porque a carteira não é dele. O que nós estamos fazendo é obrigação. Nós nos propusemos a fazer isso, gente. E a mesma coisa com estudo, a mesma coisa com palestra, a mesma coisa com atendimento fraterno. Ontem o Edgar falou muito disso, ele e a Ana. O passe, o atendimento fraterno, a palestra, todos os trabalhos, eles têm a importância que eles têm para aquele momento. Agora, se eu faço esse compromisso e não cumpro, então é muito errado. Agora, quando eu cumpro, eu estou fazendo o que eu me propus a fazer. Quando eu falo para vocês que nós vamos fazer, colocar no caderno de orações e coloco, não é nada mais do que a minha obrigação que foi combinado. Então eu não deveria ter falado que eu colocaria no caderno de orações se a gente não vai colocar. Tá? Então eu só queria fazer esse esclarecimento porque eu sei que tem muita gente com muita boa vontade, mas que a gente precisa tomar um cuidado muito grande para as coisas não extrapolarem. E principalmente... O Janoca.
Se eu não acreditasse em vocês, não seguia como tem seguido. Obrigada, irmão. De Portugal, mais um amigo nosso de Portugal que nos acompanha sempre. Então, assim, e muita gente, eu sempre falo isso para Ana, tem muita gente, a gente percebe, nós estamos em 90 pessoas, 80, 75 são os que estão com a gente toda semana. Então, é uma gratidão muito grande. A Camila está agradecendo. Hoje nós colocamos de novo a foto da Isabela, vamos falar de coisa boa, né? Que é encantador quando a gente vê essas crianças, né, participando, se envolvendo, que é o objetivo da educação infantil, né, que a gente começou a fazer no sábado. Então ela agradeceu e nós é que temos realmente a agradecer esse tipo de situação, esse tipo de carinho que a gente recebe. Tá bom? Gente, eu acho que da palestra de ontem muita gente comentou, mas alguma coisa no final a gente faz. Quem quiser depois mandar alguma coisa separado, nós fazemos aqui. Eu só vou fazer alguns lembretes de ontem do atendimento fraterno, eu acho que morreu aqui. Dos trabalhos também, eu acho que a gente falou sobre muito. Também não quero ficar muito alongado, depois se tiver algum questionamento nesse sentido, a gente entra. Eu só falei desses pontos porque ontem tocar e eu aproveitei a deixa do Wagner Alexandre, que sempre nos ajuda muito para fazer esse comentário em relação à colaboração e contribuição, que é extremamente importante. O Vado estava aí, depois nós vamos ter novidades, né, Vado, em relação a tudo isso. Muita gente concordando que fazer o bem é obrigação. Eu vou dar só esse aviso aqui e a gente começa o estudo, gente. Quem acompanhou sábado, o Diego Ramon, que é um artista aqui de Pederneiras, fez uma live, a gente divulgou, fez uma live solidária. Nós ficamos muito felizes porque o Diego é um artista muito conhecido na região e nos procurou para saber se a gente queria ser parceiro. E eu falei, mas nós não temos nada para oferecer, né? Nós somos... A gente só pede. Nós não temos nada para fazer. Então, não, tem sim. Eu não queria fazer com nenhuma instituição, porque eu sei do trabalho de vocês. E isso nos deixa muito felizes, porque alguém chegar para a gente e falar, olha, eu quero fazer isso, porque eu acredito no trabalho que vocês fazem, realmente nos deixa muito satisfeitos, muito felizes com a atitude do Diego. E ele fez no sábado, e a única coisa que ele pediu para a gente, por isso que eu falo, que nós realmente não temos nada para oferecer, era que a gente divulgasse. Nós compartilhamos, na verdade, só a transmissão deles, e foi um sucesso, teve 10, 12 mil visualizações, e eles arrecadaram cestas básicas. E na segunda-feira ele me passou a relação, nós recebemos, para variar as coincidências que nós temos aqui no Amigos do Bem, nós temos cadastradas 16 famílias nesse período de pandemia, que são os pais dos nossos alunos, as pessoas que estão recebendo as marmitas lá, as que ficaram, que nós filtramos, e ficaram as 16 famílias que estão sendo atendidas com as 50 marmitas diárias. E aí, vocês adivinham quantas cestas foram arrecadadas? Na sábado, nós recebemos 16 cestas básicas. Eu liguei para um desses aí, né? Ele disse assim, viu, deu para suprir pelo menos um pouco da necessidade? Eu falei, olha, nenhuma mais e nenhuma menos. Você acredita ou não, nós temos a nossa planilha, eu expliquei das marmitas do SESI, mas são 16 famílias cadastradas. Então não foram 15 cestas, nem 17, foram 16. As 16 famílias que são atendidas que vão receber essa semana as 16 cestas que nós ganhamos na live do Diego, tá bom? Gente, falamos demais da conta, 8h30, nós temos 3 questões para fazer. Quem tiver com o livro na mão, teve gente que eu estou sabendo aí que a Elaine contou que teve gente que comprou o livro para poder estudar com a gente, né? Então, eu sempre digo, a quem quiser acompanhar, toda quarta-feira eu deixo disponível na página o aviso do horário com a publicação, mais as questões que nós vamos tentar conversar durante a noite, tá? Nós fizemos a semana passada, Rodrigo, boa noite, meu amigo. A semana passada nós entramos na lei de sociedade, fizemos 3 questões, né? Não é isso? Que era vida em sociedade, exatamente isso, né? Nós fizemos 3 questões e hoje nós vamos tentar fazer vida de insulamento e voto de silêncio. Essa é a segunda parte dessa
da lei de sociedade que nós estamos fazendo. Nós fizemos já, como eu disse, 3 questões na semana passada, foi um item, na verdade faz parte desse daqui. Nós vamos tentar fazer esse daqui e a semana que vem nós temos mais um item, então provavelmente nós ainda vamos fazer mais a semana que vem a lei de sociedade. Lembrando que nós fizemos a lei de destruição, nós levamos quase 3 meses, né? 2 meses e foi mais uma coincidência, foi praticamente quando a gente começou o problema com a pandemia, que a gente fechou as atividades, nós estávamos começando, ou tínhamos começado a lei de destruição e nós viemos até agora, até 2 semanas atrás, tá bom? Adriana Dias está perguntando como eu faço para pôr o selo de superfã. Adriana, eu sempre falo, as pessoas agradecem, isso não somos nós. É o próprio Facebook que tem um mecanismo deles que deve ser por participação, pelo que eu entendi. As pessoas que participam das publicações, né, das atividades da página, o próprio Facebook cria esse selo, não somos nós. Muita gente às vezes agradece a gente, né? Obrigado pelo super selo, pelo selo do superfã, mas não somos nós, é o próprio Face que faz isso. Mas acho que é a quantidade de compartilhamento. Deve ser a participação na página, com certeza é a participação na página, né? Mas independente de ganhar o selo de superfã, muito obrigado pelo carinho e pela participação, porque querer ser superfã do Amigos do Bem pra gente já é uma alegria muito grande. Mas não somos nós, é o próprio Face que tem esse... Foi uma maneira deles, eu acho que eles justamente de quem participa mais ganhar esse selo e tal como motivação, mas não somos nós que... Tem selo de superfã, tem compartilhador... de comentador, tem vários outros negocinhos lá. Mas que bacana, eu quando me falam isso eu acho um barato. Obrigado, Adriana. Mas aí já fica a dica, né? Você já viu que eu já vou pedindo. Agora todo dia entra lá, põe bom dia, boa tarde, curte as comunidades, que aí você ganha o selo de superfã. Já fiz a propaganda. Tá bom? Mas obrigado, Adriana, obrigado mesmo. Bom, todos, né, gente? Muito obrigado, todos os superfãs ou não da participação. Então, como eu estava falando, nós vamos tentar falar de vida em insulamento e voto de silêncio. Quem está com o livro na mão é 769 a 772. Nós vamos tentar fazer hoje essas 3 questões, tá? No final eu dou os avisos das palestras que nós temos até domingo. Esse final de semana, de novo, muito, muito, muito bacana. Se preparem, tem muita coisa boa. A Marli está falando, a participação, comentários, likes, é isso mesmo. Ó o Acácio lá, Adriana, o Face não tem padrão, tem semana que some, tem semana que volta. Verdade. Eu não sei, Acácio, eu realmente... Por que você é superfã mais um? Tem uns aí que são superfã mais um aí, é verdade. Lá. A Márcia Freire, eu achei que superfã eram vocês. Eu também acho, Márcia. A gente que devia colocar o selo de superfã, né? E aí, rapaz, aí não valia, né? Porque aí os caras devem ter essa... Porque senão a gente ia colocar selo de superfã para todo mundo, né? Claro. Mas... Gente, então vamos lá. Na 769, e lembra sempre, né? A gente conversa bastante. A ideia, como a gente sempre diz, é que Valéria, boa noite também. Valéria já é superfã, Valéria faz tempo que está com a gente. Valéria Braille, obrigado pela participação, sempre muito rica também. Como a gente sempre fala, gente, agora que nós vamos entrar nas perguntas, participem com perguntas e comentários, aquilo que a gente sempre fala, a Ana vai tentando acompanhar, eu também, a gente vai tentando ver o que cabe na situação, o que não for do assunto, embora pelo jeito a maioria já está acostumado com a gente, não for do assunto, a gente tenta responder depois. Caso a gente não responda, por favor, entrem no particular ou no telefone do atendimento fraterno ou na própria página e mandem a pergunta, porque é isso que eu falo, o Face agora ele não deixa, quando acaba, antes a gente punha lá, ler todos os comentários, ele punha em lista. Agora o máximo que a gente consegue é os recentes. Então muitas vezes passa batido, mas não deixem a pergunta sem fazer, sem a gente poder tentar pelo menos conversar sobre o assunto, tá joia? Então vamos lá, gente, 769, o subitem então, para quem está com o livro aí, Lei de Sociedade, Vida de Insulamento e Voto de Silêncio. Humberto, eu sou hiper super fã, mas aí, Humberto, também não vale, né? Porque nós também somos do Família com Jesus, então era só trocar os selos, né? Vamos lá então, Cláudia. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas, uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o do insulamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem?
Ó, só para a gente lembrar que a gente comentou um pouquinho semana passada, insussulamento podemos usar como isolamento, tá? Para a palavra, né? Só para a gente voltar um pouquinho do que a gente conversou a semana passada, tá? Vamos repetir a pergunta, Cláudio? Só para a gente lembrar que quem não acompanhou a semana passada, ele afirma que o isolamento... Ele já tinha falado sobre isso. Né? Que ele tinha falado, o isolamento, ele fala que o isolamento não é uma coisa benéfica, certo? E aí ele vem e pergunta de novo, né? Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Ele afirma, Kardec. Mas uma vez que também todos os gostos, todas as minhas vontades estão na natureza, por que será condenável o isolamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Ele afirmou o que os espíritos disseram nas perguntas anteriores, né? Ó, a vida social é da natureza, isso que os espíritos respondem nas 3 primeiras perguntas lá. A vida social é uma lei natural. É isso que eles falam para a gente nas 3 primeiras questões que a gente conversou semana passada. Mas aí, Kardec vai e cutuca de novo, né? Ele vai mais... Ele não se convenceu, né? Ó, mais uma vez que também todos os meus gostos, o meu livre-arbítrio, a minha vontade também são naturais, por que então é condenável eu viver no isolamento absoluto se isso me dá prazer, se isso me satisfaz? Né? É essa a pergunta de Kardec. Ele afirma o que os espíritos disseram nas 3 perguntas, nas 3 questões anteriores, e depois ele vai com usando a mesma resposta dos espíritos de novo, ele vai no sentido, fala, então, mas o meu prazer, o meu gosto, o meu livre-arbítrio, as minhas escolhas também são naturais. Nós já estudamos isso. E aí, então por que então eu não viver em sociedade se isso me dá prazer? Não, isso é condenável perante a lei de Deus, né? Lembrando que, assim, se eu estou em isolamento, na verdade, eu não estou praticando mal, entre aspas, para ninguém, né? Eu estou isolado, eu não estou praticando mal. Mas isso é nós conversamos, né? Só para complementar. Eu não estou matando, eu não estou roubando, eu não estou fazendo nada. Mas acontece que eu também não estou fazendo nada de bom. Nós somos feitos para viver em sociedade, aprender um com o outro, Ubuntu, né? Nós vivemos um dependente do outro, ou seja, eu aprendo com o outro a me melhorar com a tolerância, a paciência e outras coisas, né? Então, é uma satisfação que ele fala do homem, que se o homem está satisfeito dessa maneira, é completamente egoísta, pelo simples fato da não convivência, não quero conviver, então é muito egoísmo. Tudo bem, então, vamos lá. Ele está falando, ele afirmou tudo aquilo que ela falou, ele falou semana passada, ele conversou nas 3 primeiras questões. Os espíritos já responderam para ele que a vida em sociedade é para evolução e é contrária à lei natural. E ele fala isso no primeiro ponto lá, ó. Mas eu sei, você já me falou que é da lei natural eu conviver em sociedade. Mas também está na lei natural a minha vontade, o meu livre-arbítrio. Se esse livre-arbítrio me dá prazer, me causa satisfação, o isolamento, isso é condenável? Então ele faz uma pergunta, responde, usando as respostas, tudo isso que ela falou. Falou, tá bom, vocês já me falaram que eu tenho que viver em sociedade, que é uma lei natural, mas o meu gosto, as minhas vontades também estão dentro de uma atividade natural. Se isso me causa satisfação, por que é condenável? É esse o questionamento dele. Ele concorda não, né? Ele fala, vocês já me falaram que está dentro da lei divina eu ter que viver em sociedade. A Ana já complementou o que nós falamos na semana passada. Você não faz o mal, mas também não está fazendo bem. E isso eles deixam muito claro nas 3 primeiras questões, que uma coisa já não diz a outra. E lá no Evangelho a gente já ouviu muito disso, a gente já conversou também muito. Então, o que ele questiona aqui é exatamente essa situação. Entendi que ela é lei natural, mas a minha vontade também é uma lei natural. Se eu tenho essa vontade, isso me dá satisfação, por que ela é condenável perante a lei divina? Lembra que nós estamos falando em lei de sociedade. E aqui, de novo, gente, só para a gente entender, nós precisamos entender sempre que nós temos uma dificuldade muito grande de falar em lei, né? Porque nós estamos tão acostumados a burlar a lei, ou a ser burlado, ou ser enganado, que nós temos uma dificuldade muito grande quando a gente fala em lei. Então isso daqui é lei divina, não muda. Então quando ele está falando aqui que é uma lei, por isso tanto questionamento dele. Eu falei, mas é uma lei, isso daqui também faz parte da lei, então por que aquilo lá eu não posso fazer, isso daqui também faz parte da lei,
e você me fala que é condenável? É isso que ele está questionando. Vamos lá na resposta? Satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-te isso aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena, a não ser útil a ninguém. E aí? Quem quer começar? Ana, Cláudia? Tem outros prazeres na vida que é condenável. O uso de drogas causa prazer. Tem o que ele falou aqui da embriaguez, mas tem drogas, cigarro, tem um monte de coisa. E a pessoa se isolando, ela está sendo muito egoísta. Por quê? Como a gente viu a semana passada, o que a Ana já falou, a troca de talentos. A gente está aqui para ajudar o próximo. E ele se isolando para o bem dele, para o prazer dele, ele é egoísta. É como se ele estivesse buscando um outro mal, como a embriaguez, parecido com esse. O uso de droga, uma outra coisa que dá prazer e que faz mal. É um isolamento nocivo. Ele está voltado só para o próprio umbigo, né? É aquele ser que só tem o umbigo dele ali e acabou. Ó, o último ponto, depois da interrogação, merece isso aprovação, vai muito de encontro com o que a Ana falou. Não pode agradar a Deus uma vida pelo qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Essa é a parte mais complicada, que a Ana estava falando. Falei, mas eu tenho que crescer em sociedade, se eu não fizer o mal... Porque, teoricamente, gente, nós conversamos muito disso a semana passada. Se eu fizesse, que eu ainda até usei o exemplo da mocidade, o eremita, o cara que vai viver sozinho lá, esse cara está fazendo mal para alguém? Ele vive sozinho, vai fazer mal para quem? Nem para a planta não consegue, porque tem que comer, né? Então nem isso consegue. Mas, então, isso, e na semana passada nós falamos, isso é agradável aos olhos de Deus? Isso faz parte de uma lei natural? E é isso que eles respondem. E essa última parte começa a ser assustador. O Acácio fez um comentário aqui que eu vou aproveitar. Ó, eu, por exemplo, não gostava de gente, só de animais, mas sempre ajudei, era obrigação minha. Aprendi do Amigos do Bem a gostar de gente. Na verdade, Acácio, e para a gente serve isso, nós precisamos tomar muito cuidado, né, quando a gente parte para esses extremos. 10 vezes um cachorro que é inocente do que o homem. Nós estamos olhando, de novo, nós estamos esquecendo e estamos olhando com o olho da matéria. Nós estamos olhando simplesmente com o olho do que nós estamos vivendo hoje. Quer dizer, e vamos lembrar de uma coisa, gente, que nós não podemos esquecer. Eu sei que vai ter um monte de gente que vai crucificar que eu vou falar isso, mas quem é mais evoluído? O cachorro ou o estuprador? Simples a pergunta, e podem xingar, traçalhar depois na internet. Mas me respondam com a lucidez ou com a racionalidade da doutrina espírita. Quem é mais evoluído? O cachorro, a Nina, que se acha gente, ou o estuprador? Ou o assassino em série, vai? Qual dos dois tem um grau de evolução maior? Pode responder. Se já é um ser humano, é ele. Gente, isso nós precisamos ter muito claro. Mas e aí muita gente vai olhar e vai falar assim: mas ele já tem, em compensação, ele tem o poder do discernimento. Ele já tem o raciocínio para definir. Então, ponto. Se ele tem o raciocínio, ele está fazendo isso porque simplesmente dá prazer para ele e ele faz porque ele ainda não aprendeu que é o equivocado. A Nina, que é o cachorro que eu amo, que eu adoro, por mais que eu enxergue nela um ser ainda indefeso, é um ser extremamente em evolução e que está muito distante desse ser que nós julgamos condenável. Então nós precisamos tomar muito, mas muito cuidado com isso. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, nós temos que ter uma noção muito clara disso, que quando nós olhamos para o nosso cachorro de estimação, para o nosso bicho de estimação, nós estamos olhando para um ser em evolução. Joia! Então nós temos que ter essa noção muito clara. Quando nós entendemos, respeitamos e deveríamos entender que é um ser na escala evolutiva que precisa de respeito, nós precisamos olhar para ele e colocá-lo nessa escala. Ou não. Ou nós vamos olhar
de acordo com o que nos é conveniente nesse momento. Então nós precisamos sempre tomar muito cuidado. E sempre muito cuidado em julgar, né? Nós sempre vamos olhar para o outro. O Acácio falou, por isso que eu estou aproveitando a deixa do Acácio nesse sentido. Muitas vezes nós escutamos isso. E a gente vê isso várias vezes nas redes sociais. Há 1000 vezes o cachorro de rua do que aquele assassino. Nós precisamos entender que esse assassino já teve a evolução dele, e nesse ponto da evolução espiritual dele, na evolução moral dele, ele ainda não aprendeu muita coisa, mas por mais que seja difícil, por mais que nós não entendamos ou não queremos entender, ele está num grau de evolução maior do que o meu cachorro. Lembrando que a gente está aqui para ajudar o que está menos evoluído, mais evoluído, menos evoluído. Não cabe a nós atirar pedra e ter sentimentos de ódio contra esse ser que é filho de Deus. Do mesmo jeito que nós não podemos, e a Ana está sendo muito feliz, do mesmo jeito que nós não podemos ter raiva do cachorro que morde alguém. E aí nós olhamos para o cachorro com um olhar de pena. Ah, mas ele foi criado assim, e aquele ali? Gente, então nós precisamos tomar muito cuidado, nós precisamos sempre tentar, claro que nós vamos sempre, o lado emocional nosso fala ainda bem que é muito forte, mas nós temos sempre que olhar com raciocínio. Alguém está falando aqui, ó, eu já sabia que ia cair para esse lado, mas nós vamos conversar bastante disso. O estuprador raciocina, planeja como vai atacar sua vida, já o cachorro racional só ataca quando sentir perigo. Os dois aspectos, né, Julema? O estuprador faz, lembra sempre, gente, a gente sempre discute isso e nós temos uma dificuldade de entender. E às vezes até de aceitar, eu sou um. Mas lembra sempre, nós sempre conversamos isso em todos os estudos, todas as atividades que nós tomamos, sempre nos lembremos de nos colocar no mesmo balaio. Ah, mas eu jamais faria isso. Já fizemos. Ou pior. Não, mas eu não. Eu, Alexandre, não. Eu, Alexandre, não. Mas o meu espírito, que habita esse ser extremamente imperfeito, já foi pior do que é hoje. Isso me assusta. Porque ser pior do que eu sou hoje, eu imagino o que eu era. Então, quando nós olhamos para isso, nós já fizemos tudo isso e muito mais. Sentimos prazer e batemos palma para coisas desse tipo, quando não participamos. Então, existia animais na época também. Então e sempre no processo evolutivo, gente. Então nós precisamos tomar muito cuidado, muito. E o Gervásio está falando, esse assunto, cada caso é um caso, sempre, Gervásio. Mas nós não podemos esquecer da lei de evolução. Nós não podemos achar, em alguns pontos serve o que a doutrina nos diz, o que a lei diz, a lei divina, não estou falando da lei dos homens, e eu encaixo no que me serve. Aí nós vamos fazer o que a gente sempre criticou em outras crenças de outras religiões. Olha, isso daqui me serve. Ó, sexo antes do casamento? Não, mas aqui, né? Isso não é tão pecado assim, né? Isso todo mundo faz. Então nós precisamos tomar muito cuidado nesse sentido. Eu só fiz esse comentário só para a gente não viajar, porque senão nós vamos falar só desse assunto até no final, que é o último ponto que a Ana comentou e que finaliza com a resposta da Cláudia lá. Não pode agradar a Deus uma vida pelo qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Eu simplesmente não fazer o mal não me faz evoluir. É essa a resposta. É nesse sentido. E eles respondem de novo, porque eles já tinham falado nas 3 primeiras, Kardec insiste e o que eles repetem é exatamente isso. Você tem todo o seu livre-arbítrio. E você fica parado, estacionado e o tempo que você quiser. Enquanto você não estiver fazendo nem o mal nem o bem, você está parado. Nós não estamos evoluindo. Voltar nós não vamos. Estacionar nós podemos ficar um tempo razoável. Então é uma escolha de cada um. Eu acelero o processo a hora que eu quero. Nesse estágio, eu não fazer o mal e não fazer o bem, eu estou zerado, eu estou estacionado. Então eu não estou fazendo nenhum tipo de benefício para o meu crescimento moral. É essa a resposta dos espíritos. Deixa eu só do Wagner aqui. Não, tudo bem. O Gervásio falou, o cachorro ouviu responder. A Nina ficou brava que eu falei que ela era cachorro, Gervásio. E ela escutou e ficou meio brava.
Humberto, se não estamos distribuindo o amor como Jesus quer que distribuamos, não estamos atuando acertadamente. Nós somos seres sociáveis, independente de nossos defeitos. Perfeito, Humberto, exatamente. A Cristina Oliveira, eu prefiro os cachorros, são educados, só vêm quando chamamos, pulam quando chegamos, esse sim é amigo. Fica uma semana sem dar comida, Cristina. Fica uma semana sem dar comida para ele. Sem água. Ou põe amarrado numa corrente e volta daqui uma semana. Gente, é isso que eu falo. É claro que tudo vai ser relacionado a isso e nós sempre vamos relacionar com os olhos da matéria. E pelo amor de Deus, não entendam que nós estamos defendendo o ser que comete esse tipo de delito ou qualquer tipo de crime. Mas o comentário que eu fiz e que nós precisamos usar a racionalidade é o seguinte: nós temos a ciência comprovadamente, a doutrina espírita esclarece com uma riqueza de detalhes, nós estamos numa escala evolutiva, passamos por todas essas etapas. E a pergunta do começo foi simples: o ser hoje que continua cometendo esses crimes porque eu vou repetir, eu quero fazer isso, eu gosto de fazer isso, está acima moralmente do que o cachorro, gente. Isso comprovadamente. Então, o fato de eu gostar mais do cachorro ou não, vocês podem ter certeza que eu gosto mais da Nina do que... Eu ia falar parente, mas isso fica muito feio falar ao vivo. Mas eu gosto muito mais da Nina do que de muita gente. E a Cláudia me cutucou aqui por baixo quando eu falei parente, porque ela se sentiu meio ofendida. Mas, depois você vai ver só que você for fazer em trio também a parábola, depois você... Então, o que eu quero que vocês entendam é isso. O que eu enxergo também na minha condição moral de hoje, eu também prefiro os meus cachorros a muita gente. Também ainda fico indignado e acho que nós temos que ficar indignados com essas ações. Mas o que eu quis dizer é que nós não podemos esquecer a racionalidade da doutrina e da ciência. Esse ser, embora cruel, ele está dentro da escala evolutiva acima da Nina. Embora daqui a pouco ela reclame, na hora que eu sair daqui ela vai olhar para mim e falar: escuta, como é que você fala um negócio desse na frente de todo mundo? Mas ela vai ter que compreender, ela vai chorar uma semana, mas depois ela toma uma e esquece. Certo? Então é nesse sentido. Vamos ver se tem mais alguma aí, Ana. A Márcia está fazendo um comentário que eu adoro. Amar os bons é igual a nós, é fácil. Temos que amar os diferentes. Eu sempre digo que nós esquecemos alguma coisa que um cabeludo falou para nós, que ele veio para os doentes e não para os sãos, né? A Juliana está falando, nós espíritos não podemos regredir, ou estacionamos ou progredimos. Exatamente, Ju. E estacionamos também, Ju, por um período relativo, né? Se a gente ficar muito paradão estacionado ali, vem alguém cutuca e manda... que a maioria de nós, infelizmente, eu tenho que dar essa notícia para vocês, a maioria de nós... Não, a gente perde um monte de oportunidade de reencarnar numa situação melhor. Porque a gente vê a revelia, né? Mais saudável, né? Aí a gente vem de supetão porque tá com uma preguiça de vir, né? Não quer, aí vem tudo estrupiado, vem tudo danado. Em situações mais complicadas, situação complicada, e fala: nossa, o que aquele coitado fez? Fez nada, olha como ele nasceu. Ó, o Gervásio está fazendo um comentário de novo bacana. Alexandre, que tem pessoa, parece que não raciocina, é uma série de situações que choca. Gervásio, eu vou mais longe. Ela raciocina sim, e ela raciocina para o mal. Ela raciocina, como alguém falou aqui, ela planeja, ela pensa, ela faz aquilo porque aquilo dá prazer. Por mais difícil que seja para a gente entender isso, os espíritos nos deixam muito claro. Tudo que eu faço para a minha felicidade. Mesmo quando a gente olha um crime hediondo, uma coisa assustadora, uma coisa absurda, ele está fazendo aquilo porque aquilo dá felicidade para ele, mesmo que seja momentânea. Então, quero só acabar isso do coisa. Então, quando ele faz, não é que ele não raciocina, ele raciocina sim, só que ele faz uma escolha. Isso é o que vai fazer com que dê prazer para ele, mesmo que seja equivocado. Então, a impressão que nos dá a quem já tem essa noção do certo e errado, do equivocado, é de que nós olhamos e falamos: não é possível alguém fazer um negócio desse em sã consciência. É sim, eu sinto prazer nisso que eu estou fazendo. Então ele raciocina, mas isso ainda
o preenche. Isso dá prazer no que ele está fazendo, embora, e ainda bem, né, que isso já nos choque. Há pouco tempo atrás, nós não nos chocávamos e ainda participávamos disso, provavelmente. Fala. Do Wagner, Alexandre. Eu amo um pet, mas fico indignado pelo amor excessivo por eles. As madames saem com seus pets pelas ruas, mas levam os seus netos para passear na... Não levam. Mas não levam os seus netos para passear na rua. Não sei se mais crianças nas ruas, não sei se vê mais alegria... Nas ruas das crianças. Barulho das crianças. Wagner, é a mesma situação. Nós precisamos tomar muito cuidado. Lembra aquela música, troque seu cachorro por uma criança pobre? O Eduardo Zeck foi muito feliz. Isso há 35 anos atrás. Ele já falava disso. Esse excesso. Eu ia falar, tudo que é excesso, gente, é prejudicial. Tudo o que é excesso tá mais. A palavra já por si só se explica. Tudo que é demais, tudo que é excesso, tem alguma coisa errada. Então nós precisamos tomar muito cuidado. O cuidado, é isso que eu falei agora há pouquinho, o cuidado que nós temos quando nós olhamos, e algumas pessoas são muito felizes nesse comentário, nós deveríamos olhar para os animais como seres em evolução e que nós devemos ajudar, e aí vai a bandeira dos veganos, vegetarianos, enfim, nesse sentido, e se você olhar para com esse olhar, faz sentido, muito sentido o olhar, mas é aquela mesma história. Quando eu faço isso, eu tenho que entender. Outro dia alguém postou um vídeo, eu não sei se foi o Wagner, inclusive, eu não sei quem postou no Face, que eu não consegui compartilhar um vídeo, ou não sei se foi o Oceaner ou se foi o Wagner Alexandre mesmo, depois você me corrige, Wagner, de quem ama não cria, ou a Elaine, quem ama não constrói gaiolas, e era uma chácara, e nós vimos isso já várias vezes com o Sérgio Cheche, lá de Birigui, que na casa dele, ele mora perto do rio, e ele deixa frutas num tablado aonde os passarinhos vêm comer. Então ele não tem gaiola nenhuma, e ele com certeza tem muito mais passarinho do que nós poderíamos ter aqui dentro de casa com gaiolas. Então são coisas que, assim, é isso que eu falei, nós precisamos tomar muito cuidado quando nós entramos nessas discussões, porque elas sempre são muito difíceis. Cada um compra uma briga acirrada de um lado, como o Wagner falou, e eu compro isso com unhas e dentes, e às vezes eu esqueço do racional. O racional, o animal está numa escala evolutiva, precisa ser cuidado como um ser que está em evolução. Aquele ali, o exemplo que eu dei, que é um assassino, que é um estuprador ou que é um bandido, ele está... Fui eu, Valéria. O quê? Do vídeo. Ah, foi você, Valéria? Então, desculpa. Então, eu sabia que era alguém desconhecido. Fantástico esse vídeo. Eu não consegui compartilhar, depois se você quiser até mandar para a gente pôr no grupo e pôr na página, eu gostaria. Porque é exatamente isso. O Sérgio faz isso eu até ia comentar na hora que eu vi o vídeo, mas essa correria da página eu acabei não fazendo. O Sérgio tem isso na chácara dele. Ele tem lá um tablado onde tem as frutas e os passarinhos vêm comer todo dia. Então é aquela mesma história. Se você perguntar para quem tem um passarinho dentro de casa, uma gaiola, vai falar assim, mas eu amo meu passarinho. E ele não sobreviveria se eu soltasse ele. Se você não tivesse prendido ele sobreviveria. Né? Mas aí não vamos entrar nessa discussão, porque aí o Wayne vai falar assim, não, mas eu tenho meu passarinho, eu cuido muito bem dele, eu amo dele. Não vou entrar nessa discussão. Mas eu amo tanto que ele está aprisionado. Né? E aí muita gente vai entrar e vai falar exatamente isso. Não, mas eu amo ele, eu cuido dele, eu faço de tudo melhor. Ele ama o jeito que eu cuido dele. Se eu soltar, ele vai morrer, né? Vai, porque ele foi preso desde que ele nasceu. Então, ele realmente não vai conseguir sobreviver, porque ele não aprendeu a fazer isso. Mas não vamos entrar nessa discussão, porque senão nós vamos até as 10h30 só falando disso. 770. Vamos lá? Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, para fugir ao pernicioso contato do mundo? Duplo egoísmo. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? Fazer maior a soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação.
evitando um mal aquele que por tal motivo se insula, cai no outro, pois esquece a lei de amor e de caridade. Bom, vou fazer a 770 e a gente faz o comentário, mas a 760 eles são realmente curtos e grossos, né? Muito mais curtos do que grossos. Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, ou seja, eu me isolo do mundo, e olha a pergunta do Kardec, para fugir do pernicioso contato do mundo, ou seja, eu resolvo ser um monge, me isolar, porque eu não quero ter contato com o mundo pecaminoso, com a possibilidade de pecar, vamos mudar o nome, porque aí os espíritas vão ficar bravos comigo, eu não quero ter contato com as tentações que a vida me oferece, né? Eu falo assim, não, eu não quero viver, eu não vou correr o risco de cometer nenhum tipo de pecado ou delito nesse sentido, então eu me isolo. Essa é a pergunta do Kardec. E olha a palavra que ele usou, né? Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão para fugir, para não correr o risco do pernicioso contato com o mundo. E os espíritos respondem simples, duplo egoísmo. Certo? Eles já tinham respondido na 770, que ele insistiu, e aí eles deram uma dura. E aí a para a gente discutir. Essa 770 eu acho que fica muito claro, porque ele só complementa da 769, né? Mas a outra não. Mas não será meritório, ele não tem mérito de se retrair se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que busca uma privação penosa. O que ele está falando assim? Mas se isso for para ele uma expiação, se ele sofrer fazendo isso, se ele falar assim, nossa, eu morria de... Eu queria tanto participar do carnaval no Rio de Janeiro todo ano, mas eu, para não correr esse risco, eu vou virar um monge tibetano. Né? Eu adoro o carnaval, mas eu vou virar um monge porque eu vou resistir a essa tentação, eu vou expiar dessa forma. É essa a pergunta do Kardec. E aí a resposta para a Ana e para a Cláudia, para a gente conversar. Fazer maior soma de bem do que mal constitui a melhor expiação. Evitando o mal, aquele que por tal motivo se insula cai no outro, pois esquece a lei de amor e de caridade. E aí? Vamos lá? Eu me afastei para evitar ficar no meio do cometer algum mal, tá? Mas eu estou fazendo mal pior, porque eu estou deixando de ajudar alguém que eu poderia estar ajudando. Aí eu caio em outra, estou fazendo outra coisa ruim. Quer dizer, eu me afasto para evitar aquilo, né? Mas eu deixo de fazer o bem, eu tenho que fazer o bem, sempre. Quer dizer, eu estou trocando o mal pelo outro. E é egoísmo isso daí. Eu estou fechando, simplesmente é como se eu fechasse os meus olhos porque está acontecendo. Ele fala que insulamento como privação, né? Como expiação. É como se ele estivesse se castigando, vai, para a gente entender melhor. Mas aí ele diz que a maior expiação seria você fazer o bem para o outro do que se isolar. É a melhor maneira de você expiar o que você tem que fazer. E não se isolar penosamente, ou seja, pegar um chicote e ficar se flagelando, autoflagelando, né? Isso vai sofrer, ele vai sofrer? Vai. Mas qual a finalidade do sofrimento dele? O que ele fez com aquele sofrimento? Nada. O que ele aprendeu? Nada. Agora, se ele, ao invés de se flagelar, ele ir se isolar, por exemplo, numa comunidade onde necessite de trabalho voluntário e ir atender os menos afortunados com trabalho mesmo ali, carpir um terreno de quem não pode. Aí ele não foi para o isolamento, né? De um outro tipo de expressão, ajudar o próximo. Sim. Então tem mais mérito, porque não adianta você ficar isolado, se autoflagelando, dormindo em cima de prego, enfim. Não vejo um Deus que fique feliz com o filho fazendo isso. Um pai não fica feliz com o filho fazendo isso. Gente, tem dois aspectos importantes nessa questão, que eles deixam muito claro. A primeira parte, né? Fazer maior soma de bem do que mal constitui a melhor expiação.
Ou seja, o que a Ana falou, e a Cláudia, se eu me coloco à disposição do outro, estou fazendo bem para o próximo, eu estou colocando essa expiação para funcionar. E, e a melhor parte da resposta, evitando um mal, aquele que por tal motivo se insula, que se isola, cai em outro. Ou seja, eu esqueço a maior das leis que nós vamos tratar, que é a última lei das divinas, que é a 10ª lei de amor e caridade. Por quê? Porque se eu me isolo, olha, eu vou... Não, primeiro, e aí daria também mais 1h30 de conversa. Desculpa, ô Valéria, é assim, mas as orações que eles fazem em isolamento não tem valorização séria, é um bem que eles estão fazendo, vibrando pelo mundo. Você já viu aquela frase de Madre Teresa? Mais vale as mãos que fazem do que os lábios que rezam. Valéria, assim, olha, só aproveitando para a gente voltar na questão, a oração dele, Valéria, ele está fazendo para quê? Se eu não conheço o mundo. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Eu estou fazendo essa oração por quê? Para chegar a quem? Normalmente, isso aí eu vou dar uma visão extremamente superficial, porque eu não sou conhecedor a fundo do trabalho dos monges, por exemplo, dos tibetanos, por exemplo, que se isolam completamente. Mas eu estou fazendo uma oração, olha, eu estou fazendo uma oração para o mundo. Que mundo? Para o próximo, que próximo? Se eu não tenho, eu não convivo em sociedade. O que eles estão nos dizendo aqui, desde da semana passada, quando a gente entrou em lei de sociedade, e eles nos falam o tempo todo, nas 3 questões primeiras, e vem falando na 769, somos seres sociáveis. Kardec vem falar de novo, eu só cresço em sociedade, eu estou aqui, nós falamos agora há pouquinho, eu estou aqui para ajudar. Lembra que nós usamos a semana passada do exemplo do mais forte ajuda o mais fraco? Não é no fisicamente, é o moralmente também. Eu sou obrigado a estender a mão, querendo ou não, eu faço isso naturalmente. Lei natural, lei de sociedade. Eu vou conviver e vou ter que fazer com que isso seja uma coisa natural. Eu vou acabar ajudando o menos evoluído, por mais que ele não queira. E eu não quero ir. É o que nós estamos falando. Aqui muita gente vai falar assim, mas ele tem medo, quem quiser deixa solto o passarinho, ou não deixa solto o passarinho, ou tem bicho, enfim, eu como carne, não como carne. Cada um vai ter um despertamento em determinado momento. O que nós precisamos entender é que nós estamos encarnados para aprender a amar. Ponto. Esse é o primeiro grande passo a ser dado. Como é que eu consigo amar se eu não convivo com ninguém? Não tenho referência nenhuma. Tem uma história, eu acho que foi na nossa página que eu li, eu não lembro agora, se for, vocês me corrigem. Que a pessoa lá com 20 anos foi para o isolamento social, uma historinha. Foi para o isolamento social, não podia falar, certo? Então, ela falou que ela queria fazer, porque ela queria ser uma pessoa pura, né? Alcançar a divindade, então ela só podia falar de 10 em 10 anos e seriam só 3 vezes, né? Então ela entrou com 20, quando deu 30 anos, o monge lá falou, olha, hoje você pode falar uma frase, a cama é muito dura. Aí passou mais 10 anos, falou, bom, agora você pode falar a segunda frase, a comida é muito ruim. Passou mais 10 anos, você pode falar a terceira frase, aqui é muito frio. Ou seja, o que adiantou o silêncio se no momento que ele pôde falar, ele só reclamou? Você imagina o silêncio dele, como era, de reclamação. Quer dizer, ele não conseguiu emitir um pensamento positivo. Ele ficou lá 40, né, dos 10, sei lá, cada 10 anos, 40 ou 50 anos, isso é só uma historinha. Quando ele tinha a oportunidade de falar 3 vezes e não falou nada que fosse útil. Aí o monge falou, olha, pega as suas coisas e você pode voltar para sua casa, porque daqui não adiantou nada para você. Você não aprendeu nada com o silêncio. Mais ou menos por aí. Gente, o resumo todo, é o da lei da amor e caridade, que ele deixa muito claro. Quando você faz isso, você esquece a lei de amor e caridade, porque você não está mandando ninguém, não está fazendo caridade. E a pergunta foi essa, mas quando ele está lá, acho que quem que fez a pergunta? Da Valéria, né, Braille? Se eu me isolo e faço a oração,
para o mundo, para uma humanidade melhor e tal, tá bom. Normalmente, por isso que eu falei que eu não sou conhecedor, então eu estou dando uma opinião superficial. Na minha humilde opinião, provavelmente eu estou fazendo isso para agradar Deus, eu não sei qual é a crença, enfim, para Eu quero agradar uma coisa em troca. um ser que está, principalmente nesse sentido, né, gente? Se nós usamos e nós trazemos para a razão todas as leis divinas, e a lei da sociedade é uma delas, e nós sabemos que nós crescemos através do aprendizado do amor, que moralmente nós evoluímos a cada vez que nós amamos mais, sozinho eu não consigo nem me amar, porque eu não tenho nenhum tipo de referencial, né? Eu não consigo ter uma referência do que é certo e errado, eu simplesmente não estou fazendo nada, eu estou numa inércia total. Então não dá nem para a gente saber se eu estou fazendo mal ou bem. E aí a Ana, o exemplo que ela deu que foi numa palestra, um palestrante que usou, é no seguinte sentido: e o que eu penso? Ah, não, eu não estou fazendo mal para ninguém. Verdade. O que você fica pensando 24 horas por dia? Porque vai ter tempo assim para pensar lá longe, né, gente? Hoje em dia, com internet, trabalho, nós não paramos de pensar bobagem? Imagina se não tivesse nada para fazer. Tem gente que com todo esse tempo para trabalho, internet, professor, tudo enrolado, tem que virar piroleta para dar aula para aluno na internet. Não sei o quê. Nós pensamos bobagem. Imagina se eu tivesse a cabeça vazia 24 horas por dia, a quantidade de besteira que eu estava pensando. Então nós precisamos sempre entender nesse sentido. Mas eu acho que o mais importante dessa frase é nesse sentido. Evitando o mal, aquele que está apontando se insulta, cai no outro. Eu simplesmente não consigo exercer a lei de amor e caridade, que é a última que nós vamos conversar. Eu vou usar o comentário da Camila. Hoje eu vi uma fala do Adeilson, que ele falava sobre não acreditar na mudança para o mundo regenerador. O Adeilson é muito chegado meu, ele é pessimista também, viu, Camila? Não vai muito no embalo meu e dele, não. Mundo regenerador. Porque essa mudança tem que acontecer no coração das pessoas. Eu então concluo, para que essa mudança acontecer, então precisamos conviver em sociedade. O tempo inteiro, né, Camila? A preocupação do Adeilson, e a gente conversa muito disso, e a gente fala muito disso aqui nos estudos também, quando a gente começou a falar da lei de destruição, quando a gente conversa sobre essa história dos flagelos destruidores, que está lá, que Deus só por que tem os flagelos destruidores, é para a humanidade acelerar o processo evolutivo. E hoje, olhando com 4 meses de pandemia no Brasil, eu tenho dúvidas severas e duras comigo mesmo em relação ao quanto que nós vamos aproveitar realmente desse flagelo. E às vezes eu me assusto mais ainda, porque se realmente os espíritos estavam certos lá quando responderam sobre isso, e estavam, porque nós já passamos por várias outras, e essa não adiantar, eu fico imaginando a próxima pancada, né? Porque se nós estamos há 4 meses no meio da pandemia, nós estamos vivendo esse caos moral, não vou nem falar da pandemia porque eu vou perder tempo, nós vamos falar de política, eu não vou nem perder tempo com isso, mas o caos moral que nós vivemos, o vizinho da minha casa, nós estamos no meio da pandemia, morrendo gente, nós não sabemos como lidar, o cara faz churrasco da quinta-feira de fechar 2 quarteirões de carro. E nós estamos evoluindo, e a pandemia está ajudando, nós no que está ajudando? Então, tenho muita dúvida, assim, que os espíritos estavam certos, os flagelos vêm para acelerar o processo, isso eu não tenho dúvida. Eu só tenho dúvida se o flagelo que mandaram para a gente agora ainda é fraquinho demais para a gente acelerar o processo. E aí eu concordo com a Adeilson. Eu tenho dúvidas severas em relação a isso, de que nós não estamos aproveitando a oportunidade como poderíamos. Nós estamos vendo, continua o desrespeito, nós falamos isso várias vezes já, do preconceito como quem testa positivo para o Covid, nós estamos tendo desrespeito com o professor, continua tendo desrespeito com o professor, que está plantando bananeira para tentar dar aula, e os caras, não é que não querem, eu não sei, gente, eu não fui preparado para isso, ninguém me preparou. E eu tenho que fazer uma coisa e ninguém nem sabe por que está fazendo, a grande verdade é essa. E nós continuamos com a falta de respeito com o médico, com o enfermeiro, com o lixeiro, com o porteiro, e aí não vale a pena a gente entrar nessa discussão de novo. Então é nesse sentido, quer dizer, se eu não praticar a lei de amor e caridade, gente, eu não evoluo em nada, só para a gente fechar essa 770. É nisso que a gente precisa se apegar. Então, se eu me isolar completamente, é a mesma coisa nesse momento agora. Eu me isolo, eu tranco aqui. Beleza, é uma maravilha se trancar aqui, né, Alexandre? Internet, Netflix, liga no Disque Pizza, olha que isolamento. E o porteiro?
E o médico? E o enfermeiro? E o cientista? Como é que faz? Ah, não, eles fazem para a gente, né? Aí deixa que eles fazem. Eles podem correr risco. Fica em casa e põe ele para correr risco. Eu concordo, mas também apareceu um monte de ações. Por exemplo, o SESI foi uma ação grandiosa que ajudou tanta gente, está ajudando, que a gente só tem a agradecer. O Diego, Diego Ramon está aqui 16 Por isso que eu falei vezes. por isso que vai depender de cada um como encarou essa situação. Então, tem muita O que mandou WhatsApp falando que eu estava com Covid, esse não aproveitou nada. Então, sim, mas assim, ainda temos quem aproveita. Claro que tem, mas é isso que eu estou falando. Mas espera um pouquinho, nós estamos falando, vou voltar lá na questão dos flagelos destruidores. Por que vem o flagelo destruidor? Um monte de palestrantes deu declaração, pandemia vai acabar porque veio, nós estamos em regeneração, isso veio para mudar a humanidade, que a humanidade vai evoluir. E eu olho do lado e vejo um vizinho da frente, nós somos em 2 dentro de casa, ele é sozinho, tem 45 carros, com 45 infelizes, tomando cerveja, babando um na cara do outro, contaminando entre eles e mais o resto da cidade, porque todo mundo tem família, trabalha e convive em outros lugares. Qual é a quantidade que está aproveitando e que não está aproveitando? Que tem gente que está aproveitando? Muitas. Mas tem muitas que não estão aproveitando a oportunidade. Essa que é a questão, e é isso que o Adeilson fala. Só vai mudar para a regeneração, gente, é isso que nós não entendemos. Quando nós mudarmos o nosso comportamento moral. Quando eu entender que eu preciso amar o outro, eu fazer festa no meio de uma pandemia com 50 pessoas, não é possível amar ninguém, nem a mim. Nem a mim. Eu fazer fofoca porque o outro deu positivo, eu não amo nem a mim. É nesse sentido que nós temos que fazer. Então, de novo, lei de amor e caridade. O que eu quero? Que o outro entenda, que o outro não sofra, que o outro não passe, que a caridade seja o que você falou, o exemplo do Diego, do SESI, da Cláudia, da Mércia. Exemplos, nós temos vários que estão sendo positivos. Mas cada um vai aproveitar da maneira que puder nesse sentido. Tem gente comentando, tem gente tirando férias na pandemia, enfim, é isso que eu estou falando. Se nós perguntarmos aqui, nós vamos ter vários comentários de atividades positivas, como a Ana falou, e nós vamos ter mais um monte de várias outras negativas em relação a isso. O que o Adeilson quis dizer, provavelmente, na fala dele, é o que a gente tem discutido aqui. Cada um vai ter que aproveitar ou tentar aproveitar da melhor forma possível. Como nós vamos sair dessa pandemia? É isso mesmo. É individual. Cada um é individual, é individual. Quem que falou isso? A Márcia Freire. Ai, Márcia, tinha combinado, beleza. Tô brincando, não tinha não, gente. Mas é exatamente isso, gente. Eu vou ter que aproveitar a oportunidade da pandemia, desse flagelo, para minha evolução. Tomara que a maioria entenda e que a gente consiga, que a sociedade melhore todo mundo junto. Mas a primeira preocupação é minha. Eu entendi, eu captei a mensagem, eu entendi que é um momento que nós deveríamos estar reclusos, que nós temos que tomar certos cuidados. E é isso que eu falo. E aí tem as bobagens, né? As pessoas, não usa máscara, vocês três, nós conversamos 3 juntos, o dia inteiro trabalhando, correndo, esse aqui vai lá entregar marmita para as crianças, com os cuidados que deve, porque naquele dia da palestra que eu votando não sei quem, por isso que não usa máscara. Não é que eu não votei, não uso máscara, não interessa em quem eu votei. As crianças estão passando fome, ela vai com a luva e vai com o álcool e vai ter que entregar. Eu fui porque eu quis. Gente, perguntou, você vai? Eu falei, eu vou. Então, por favor, né? Eu falei, vamos obrigou. descansar, Cláudio, vamos Então não vamos nem... Eu posso falar uma coisa? Eu venho descansada de lá. Então vamos... Entendeu? Não é isso daí não me estressa, gente. Então, mas por isso, então vamos... o Edmilson está falando, infelizmente acho que virá uma pior, porque tem muitos sem noção que nada mudou. Edmilson, o que me preocupa de verdade é isso. Eu acho que a gente estava encarando no começo como um flagelo, e nós falamos disso, nós, mais uma vez, coincidentemente, caiu nos flagelos quando a gente estava estudando, e não foi de propósito. E nós usamos esse exemplo muito, né? Da pandemia, e é isso que eu estou falando, vários palestrantes famosíssimos, porque agora é transição planetária, e nós vamos regenerar, e que está lindo e maravilhoso, e nós não estamos vendo isso. Até agora, em 4 meses, eu não consegui ver mudanças globais que consigam me falar assim, não, Alexandre, você está errado, você é o pessimista de primeira linha. Muito pelo contrário. Tem gente, isso que eu falei, não vou nem falar de política de novo, né? Mas tem gente soltando rojão quando morre, nego na notícia, rindo, comemorando, que aumentou o número de mortos.
Então, gente, é nesse sentido que eu quis dizer. E tudo isso só para eu falar que na mesma coisa da 770A, nós esquecemos da lei de amor e caridade, que é a preocupação com o outro, o que o outro está sentindo, o que o outro está passando, a empatia que a gente sempre escuta falar, que todo mundo acha tão bonitinho postar coisa no Facebook e que nós não temos nada. Empatia é entender isso. Quer dizer, eu faço festa ali na frente, com 45, eu ia falar macho, mas não pode, já falei, mas eu faço uma festa com 45 pessoas, todo mundo bebendo no mesmo copo, abrindo, todo mundo aglomerado num salão de 30, 40 metros quadrados, que eu estou pondo em risco todas as pessoas que convivem. Com a minha mulher, com o meu filho, com o meu funcionário, com o meu pai, com a minha mãe, gente que com certeza deve ter pai e mãe, né, de chocadeira, então, que vai frequentar a casa, enfim. E aí, você vai falar para mim que isso é algum tipo de evolução, que essas pessoas entenderam? Acho difícil. Gente, vamos lá que a gente consegue fazer essas duas, né? 771. Que pensar dos que fogem do mundo para se dedicarem a socorrer os desgraçados? Esses se elevam, rebaixando-se. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem pelo cumprimento da lei do trabalho. E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam, isso não é retraimento absoluto do egoísta. Tais homens não se isolam da sociedade, porquanto para ela trabalham. Gente, ó, 771, eu vou deixar a Ana começar, porque a Ana falou disso agora há pouquinho. A Ana fez esse comentário na 770 lá. Que pensar os que fogem do mundo, que se isolam, a Ana fez o comentário agora, na anterior, para se dedicarem a socorrer desgraçados. Eu saio daqui e vou para o Wagner Moura. Vamos usar o Wagner Moura, que é um parceiro nosso, que a gente tem uma admiração pelo trabalho. Eu abandono e, lógico, rompo com alguns problemas que eu tenho, familiares, profissionais, estabilidade financeira, social, enfim, para me colocar à disposição de uma comunidade extremamente carente, muito mais carente do que a que eu vivo. Então, essa pergunta, nós podemos usar esse exemplo. Que pensar dos que fogem do mundo, e Kardec é pesado, né? Vocês viram que a pergunta dele, ele é apelativo, ele apela feio. Que pensar dos que fogem, porque até agora eles estão falando não, chutaram lá em cima duplo egoísmo, e ele foi ficando bravo. Aí lá embaixo ele fala assim, por que pensar dos que fogem, que ele pensou que a resposta fosse talvez a mesma. Ó. Que pensar dos que fogem no mundo para dedicarem a socorrer os desgraçados. O que pensar do Wagner Moura, que abandonou uma vida estável em Campo Grande e foi trabalhar com as crianças miseráveis, e aí não vamos nem entrar nesse aspecto. Eu vou dar um exemplo mais próximo da gente, que é a Mércia, que a gente conhece, que está aposentada e podia ficar na casa dela quietinha. Ela sai 6 horas da manhã e volta 7 horas da noite, tá? A gente conhece o trabalho dela lá. Mas aí ela está aqui, porque está falando do isolamento, né? Então, mas eu digo assim, praticamente ela abre mão daqui e ela fica lá na Cidade Nova o tempo todo fazendo trabalho. Abre mão do convívio familiar, exatamente. Né? Dia a dia ali. Correndo atrás de quem precisa de geladeira, de quem precisa de armário, de quem precisa de leite, de quem precisa... A pessoa abriu mão da vida particular. Eu estou aposentada, então agora eu vou curtir a minha vida, né, geralmente. Então, abriu a mão da vida particular e vou trabalhar, né? Esse isolamento eu entendo também como isolamento de não só para ir em lugares longe, enfim, a pessoa abre mão do dia a dia dela, onde ela podia fazer outras coisas e trabalhar o dia inteiro. E aí a resposta dos espíritos, nós só damos os exemplos, né? Demos o exemplo do Wagner, a Ana deu o exemplo dessa moça que trabalha aqui em Pederneiras, e a resposta dos espíritos, já que o Kardec cutucou, é fantástica. Eu adoro os espíritos, eles são parça. Esses se elevam rebaixando-se. Lembra que eles responderam lá em cima duplo egoísmo? E o Kardec ficou bravo. Tem duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem pelo cumprimento da lei do trabalho. Aqui a batata assa mais. Porque na verdade eles estão falando que é um mérito enorme, que é duplo mérito de se colocarem à disposição, só que aí eles complementam com uma coisa que muitas vezes, quando a gente vai estudar isso, passa muito batido. Duplo mérito de se colocarem acima dos gozos terrenos, materiais, e de fazerem o bem. Grava o que eles estão falando, para não falar que depois nós fomos enganados. Pelo cumprimento da lei do trabalho.
Quando eu faço isso, eu estou cumprindo uma das leis divinas. Nossa, Alexandre, agora os caras pegaram pesado. Você está cumprindo uma lei natural, lei do trabalho. Estou me colocando à disposição do outro. Estou me colocando na situação do outro. Estou me colocando para fazer o bem pensando no outro. Estou fazendo a caridade como é a caridade, que está embutida na lei de amor, de trabalho e caridade lá no final, que é a última que nós vamos conversar. Lei de amor, trabalho e caridade, não. Lei de amor e caridade. Isso não é, aí ele pergunta, dos que buscam o reino da qualidade, certo, trabalho e reclamam, isso não é o retraimento absoluto do egoísta. Tais homens não se isolam da sociedade, porquanto para ela trabalham. A Mércia que você deu exemplo, o Wagner Moura que deu exemplo, e muita gente vai falar isso, né? Nós já ouvimos várias vezes isso. Nossa, mas e a família? A família vai bem, obrigado. É essa a resposta dessas pessoas. Às vezes você é muito cobrado pela família também. Mas a resposta dessas pessoas que só a família vai bem, obrigado. Se nós temos o livre-arbítrio, eu estou me colocando num bem maior, pensando em relação... Isso não quer dizer, peraí que agora essa dona Sandra está vendo, ela vai xingar e vai falar... Não fala. Ela vai falar da careca. Ai, gente, não é uma piada, não tem. Não é pra falar, já falei. Não, mas não pode, né? Eu falei o nome inteiro. Não, ninguém sabe. O dia que eu faço os comentários na minha palestra... Você estava falando de monge até agora? Você entendeu? Gente, é a mesma situação. O que nós precisamos tomar muito cuidado quando a gente fala disso, quando eu usei o exemplo, a família vai bem, obrigado, é quando isso, claro que nós temos que entender perfeitamente que eu não posso prejudicar. Eu tenho um filho pequeno para criar e eu resolvo fazer caridade e largo meu filho para minha mãe cuidar. Espera um pouquinho. Primeiro você tem algumas obrigações que são as mais próximas, nós sabemos disso, nós falamos disso outro dia na palestra aqui. Que a família é o principal oficina de trabalho, então lógico que eu tenho algumas coisas que eu preciso fazer. Então nós precisamos sempre ter, claro, que nós sempre temos que ter um cuidado nesse sentido. Mas a resposta deles é nesse sentido, quer dizer, quando eu faço o trabalho pensando no próximo e com desprendimento, mérito dobrado, é isso que eles falam. Vamos fazer a 772, que é o voto de silêncio, mas dá tempo, a gente faz em 5 minutinhos, porque ela vai muito de encontro com quase tudo que a gente falou, então não dá para a gente comentar. Depois eu vi alguma coisa do suicídio aqui, que nós temos uma coisa para falar, mas vamos embora. Vamos lá? Pode. Que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? Perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Depois condena o abuso. Deus condena o abuso, e não o uso das faculdades que lhe outorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio pões em prática o recolhimento. Teu espírito se torna mais livre e pode então entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, tem boa intenção os que consideram essas privações como atos de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. O voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais que lhe podem facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. A Heloísa está falando que risada gostosa, né? Depois no grupo eu conto por que ela deu essa risada, Heloísa. Depois eu conto no privado. Posso rir, eu estou me concentrando.
Se a dona Sandra estiver assistindo, piorou. Ai, eu sou tão sério. Gente, vamos lá. Então, só para eu falei para vocês que era curtinho, ó. A pergunta é daquele voto que a gente acostumou, do mesmo jeito que nós falamos dos monges, né? Tem algumas seitas, algumas religiões, e ainda ele cita, né, ó, algumas seitas desde as mais remotas antiguidades. A gente tem, historicamente, várias crenças, várias religiões que fazem uso do voto de silêncio. E aí a resposta dos espíritos não tem muito o que discutir, né? Perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Então ele manda a gente raciocinar. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe outorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio põe-se em prática o recolhimento. Teu espírito se torna livre e pode então entrar em comunicação conosco. Olha os espíritos dando a deixa nas entrelinhas que nós nos comunicamos com ele, quando nos concentramos, quando nos colocamos à disposição da sintonia. Certo? Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida tem boa intenção, do mesmo jeito que o isolamento. Os que consideram essas privações como atos de virtude. O que eles estão dizendo? Eles falam, quando você toma uma atitude dessa, provavelmente a sua cultura ou te convenceram, ou você entendeu que isso estaria fazendo um bem para você. Moralmente. Então eles falam, sem dúvida tem boa intenção os que consideram essas privações como atos de virtude. Então eles não condenam no primeiro momento, mas enganam-se, no entanto, porque não compreenderam suficientemente as verdadeiras leis de Deus. O voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto do isolamento, priva o homem das relações sociais, que lhe podem facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Então, de novo, gente, isso tudo sempre muito interligado. Então ele já falou aqui hoje, nessas três questões, dentro do item da lei de sociedade, no segundo tópico, ele falou de lei de amor e caridade, lei de trabalho e lei de progresso. Dentro de uma das leis, ele fez uma relação e uma ligação com outras três leis naturais. Então eu sempre digo isso, que não adianta nós queremos tentar entender uma questão do Livro dos Espíritos se nós não entendemos, ou não estudarmos, ou não tentarmos realmente entender tudo aquilo que está acontecendo. Todas estão interligadas. É isso que eu estou falando. Em três questões, ele falou, além da lei de sociedade, ele citou mais três leis para tentar explicar uma. Então, quer dizer, para nós entendermos a lei de sociedade, ele falou na lei de progresso, nós precisamos saber o que é lei de progresso, senão não vamos entender o que eles quiseram dizer para nós. Ele falou da lei de amor e caridade, que nós precisamos entender o que é a lei de amor e caridade, senão nós não vamos entender o que é a lei de sociedade. E ele falou de lei do trabalho, para falar de lei de sociedade. Então, se nós não entendemos, por isso que eu falo que essa parte do Livro dos Espíritos, para mim, ela é encantadora, é uma das partes que eu mais gosto de estudar, porque ela está falando do nosso convívio, ela está falando das leis naturais que tratam de todas as nossas ações. Tudo que a gente quiser discutir, conversar sobre o nosso convívio, sobre a nossa evolução moral, e aí na 10ª ele vai falar da lei de amor e caridade, ele vai falar, né, que ele complementa todas as outras, mas para isso nós temos que entender todas as outras. Então eu acho encantador, por isso que eu falo que o estudo ele sempre vai enriquecendo nesse aspecto. Para falar de três questões de uma lei, ele citou três leis. Então nós precisamos entender o que é lei do trabalho, para entender o que ele falou na lei de sociedade. Ele falou da amor e caridade, lei natural, para tentar explicar o que é lei de sociedade. E ele falou de lei de progresso, para tentar falar o que é lei de sociedade, para explicar para a gente três questões das 10 da lei de sociedade. Ele usou três outras leis naturais. E aí você vem falar para mim, gente, que eu consigo estudar 15 questões do Livro dos Espíritos em 1 hora, em 45 minutos, fica complicado, gente. E a gente precisa ter muito cuidado. O Wagner está fazendo um comentário aqui, o equilíbrio é fundamental. Sempre, gente, nós precisamos sempre tomar muito cuidado com o que nós ouvimos, com o que nós assimilamos. É claro que vai de cada um, tentar filtrar e ver o que mais lhe cabe. Eu vi alguém aqui, Valéria, só confirma para mim que eu vi alguém comentando aqui, eu não queria perder. A Cira Cândido, eu mandei uma mensagem, a Cira, acho que foi você que eu mandei uma mensagem,
que ontem entrou na palestra nossa com o Edgar. Não sei se você já mandou mensagem do atendimento fraterno. A Valéria também falou que falou com você. Obrigado pela participação. Fiquei muito feliz de ver você com a gente aqui hoje. Gente, muita gente hoje. Então, só para fechar esse raciocínio de hoje da lei de sociedade, do mais importante, todas essas outras, a gente já tinha conversado muito básico da lei de sociedade, nós conversamos muito a semana passada, né? Quando ele fala que a lei de sociedade é uma lei não, porque nós vivemos em sociedade e nós precisamos desse convívio para crescer moralmente, para aprimorar. E aí hoje ele vem falar de duas situações muito específicas, que é o isolamento e o voto de silêncio. Semana que vem nós vamos falar em convívio social e familiar, vai ser tranquilo também, vai dar umas 4 horas de conversa. Mas o que me chama muita atenção, que eu acho muito importante para a gente hoje, para a gente levar como reflexão, é que para Kardec, para a espiritualidade, tentar falar de uma coisa teoricamente simples e pequena dentro do Livro dos Espíritos, que é vida em isolamento e voto de silêncio, ele nos fala de 3 outras leis que nós precisamos conhecer para tentar nos conhecer. Olha que coisa mais absurda. Quer dizer, nós precisamos conhecer as leis naturais, outras, para tentar entender uma que teoricamente é um assunto que em muitos estudos passaria completamente. Tem gente que vai falar provavelmente, mas precisa ler mesmo esse vida de isolamento e voto de silêncio. Nós já sabemos o que é. E não se assustem com o que eu estou falando, porque eu já vivi esse tipo de situação. Eu já vivi estudo, por exemplo, e a Ana sabe disso, das pessoas perguntarem se precisava ler a introdução do Livro dos Espíritos, do Evangelho. E o Livro dos Espíritos, para quem quiser perder um ano mais ou menos, estuda a introdução do Livro dos Espíritos, e aí vocês vão entender o que eu estou falando. Quando alguém pergunta para mim se precisa ler a introdução do Livro dos Espíritos, a introdução do Evangelho, para começar a fazer um estudo. Então, é nesse sentido. Gente, se alguém falar para mim que pulou a introdução do Livro dos Espíritos, quando chega aqui, na 769, da 769 a 772, o cara fala em 3 leis naturais para falar para mim que vida em isolamento e voto de silêncio não é para fazer porque está contra a lei, e eles precisam citar para Kardec 3 outras leis para tentar justificar para o Kardec o que nós estamos falando, nós entendemos fácil, nós precisamos voltar e começar a estudar tudo de novo. Eu me sinto ainda engatinhando, porque nós temos aparentemente, nossa, mas essas 3 questões são super simples. Nós estamos falando de um assunto tão tranquilo. E aí, para Kardec, eles usam 3 leis para tentar explicar 3 perguntinhas do Livro dos Espíritos. E esse perguntinhas foi irônico mesmo, tá? Então, para a gente ter uma ideia da profundidade que é o Livro dos Espíritos, da profundidade do que os Espíritos vêm nos dizer e vêm nos falar. O tanto de informação rica que nós temos de extrair de cada frase. A gente sempre conversa, nós 3, quando a gente está comentando disso, ou falando alguma coisa das questões, e a Ana sempre comenta isso também, é absurda quando a gente realmente quer se preocupar e quer estudar e presta atenção na pergunta de Kardec. Eu falo que, cara, e ontem nós falamos isso com o Edgar também, cada pergunta do Livro dos Espíritos era para ser estudada a pergunta, uma semana, e aí na outra semana a gente falava da resposta. Que as perguntas elas são tão ricas a ponto de ter que fazer isso, da espiritualidade ter que se prender ou ir buscar em outras 3 leis para falar para Kardec, olha, é assim, ó. Então não é tão simples como a gente imagina, né? Então eu vou dar os avisos aqui. O Edmilson, quem precisa fazer voto de silêncio são os fofoqueiros. Esses fariam caridade. Verdade. O Wallace fazendo propaganda. Wallace, depois manda para a gente no particular e a gente tenta colocar aqui, ó. Ele já até deu aqui uma dica também. O Wallace, ó, nessa quarta, 15/7, a escritora Dora Encontre faz uma revelação inédita sobre a vida de Kardec, fundador francês do Brasil. Essa conversa com Bial também conta com o jornalista Marcel Souto Maior, biógrafo de Kardec. O Wallace, faz essa divulgação para a gente, então. Eu vou te falar mais uma coisa muito bacana. Domingo, não sou Pedro Bial, não estou na Globo, mas nós vamos estar com o Marcel Souto Maior, falando da biografia de Kardec, de Chico Xavier e muito mais. Olha aí, eu vou até mandar um WhatsApp pro Bial para falar para ele, se ele quiser usar depois o nosso vídeo, que eu libero para ele sem edição, como já fizeram com os vídeos nossos com o Charles lá da França, que a gente libera a imagem. Gente, estou brincando, mas agora eu vou dar os recados finais e vocês vão ver que é verdade. Wallace, eu vou divulgar desde que
Você também depois divulgue, por favor, que o Marcel vai estar com a gente aqui no domingo. Eu vou dar as coisas caem no colo, né, gente? Eu tenho que agradecer, tenho que aproveitar. Só dar os avisos, então, para encerrar, antes da Ana fazer a oração final. Nós vamos acabar 15 para as 10. Amanhã, parábola, mais uma noite de parábola, com uma alegria muito grande, muito grande. A maioria que está com a gente faz tempo conhece. Amanhã nós vamos ter a parábola com o Tavinho. Tavinho sofrendo para entrar nesse negócio de internet e tal. O Neto vai ajudar ele lá. Então o Tavinho vai fazer amanhã a parábola da Porta Estreita com a gente às 7h30. Não percam. É uma pessoa extremamente querida por todos nós. Faz um trabalho seríssimo, seríssimo lá em Pongaí. Sempre que dá, a gente compartilha as palestras deles às sextas-feiras. É um amigo queridíssimo, queridíssimo, que tem um conhecimento de doutrina muito bacana, tem uma forma de se expressar muito legal. Vocês vão adorar a parábola, tenho certeza que vocês vão gostar da parábola com o Tavinho amanhã. Sexta-feira, vou dar os avisos agora. Estou falando que essa semana é super especial, né? Nós tivemos o Edgar ontem, nós vamos ter o Tavinho amanhã. Sexta-feira nós vamos ter a Amélie Baudet, estou brincando, é a Sandra Corvelloni, que fez o papel da Amélie. Para quem não assistiu, assistam. Senão vão achar que vai ser... Psicografia, sessão mediúnica. Sessão mediúnica. Mas não percam, que nós já fizemos com o Leonardo Medeiros, que foi o Kardec, fizemos com o Wagner, que foi o diretor e produtor do filme, e vamos fazer com ela, ela nos encantou de uma forma no filme, a maneira com que ela conduziu, e ela mostrando a importância da Amélie para a doutrina espírita, para quem não conhece, mulher de Kardec, com uma riqueza, uma simpatia. Falei ontem para o Edgar, ela conquistou a gente de uma forma, de um carinho, de uma atenção. Não percam, vai ser um bate-papo fantástico, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito, muito, muito legal. E no sábado nós temos Educação Infantil, 11 horas, está sendo um sucesso, muita molecada participando, os meninos mandando mensagem, vocês viram na página. E domingo, Janota perguntou para mim agora, domingo às 10 horas, aqui no Brasil, 10 horas, 2 da tarde para você, nós vamos estar com o Marcel Souto Maior. Ele vai estar no Pedro Bial, e daí do Pedro Bial ele vem para Pederneiras fazer a palestra no domingo. Quando que ele vai no Pedro Bial? Hoje, dia 15. Eu vou assistir e vou mandar pergunta para ele. É verdade que você vai estar lá no Amigos do Bem no domingo? Vou mandar. E aí não vou fazer a mesma pergunta do Bial, né? Eu vou já arriscar, se o Bial me atrapalhar, porque eu já tenho as perguntas prontas, aí eu vou entrar e vou baixar aquele negócio lá. Gente, mas de verdade, então, essa semana está muito especial mesmo. Tivemos ontem o Edgar, que foi uma delícia, sempre é uma delícia estar com o Edgar, eu ouvi o Edgar. Amanhã o Tavinho, que é outro queridíssimo. Na sexta nós vamos ter a primeira vez que a Sandra vai estar com a gente, mas eu estou assim, falei para a Ana que é uma simpatia absurda, o carinho que ela teve com a gente, ficou encantada com o cartaz, divulgou com as amigas, vai pôr na página dela, enfim. E no domingo nós temos esse encontro que eu acho realmente muito, muito, muito especial, que é o Marcel. Vai ser uma oportunidade ímpar, ele se diz ateu e fez uma das biografias mais ricas e mais carinhosas com o Chico. Então a minha dúvida é essa, quer dizer, como é que alguém ateu fez um filme tão intimista, tão rico do Chico e a biografia de Kardec. Pra quem não sabe, o filme que nós estamos falando... As Mães de Chico também. As Mães de Chico, não. Não, de Chico não. Mas a biografia do Kardec, que foi base para o filme do Wagner, foi ele que escreveu, é uma das biografias mais ricas que eu conheço do Kardec. Eu sempre indiquei, quando me perguntaram, a biografia que o Marcel fez do Kardec, e o filme do Chico, que ele fez com uma delicadeza, com uma riqueza fantástica. Então nós vamos conversar desses dois assuntos com ele e outros, né? Claro que eu vou perguntar aqui como que alguém ateu faz tudo isso que ele fez com o Chico, né? O filme do Chico com a profundidade e o carinho com que ele fez essa imagem. Então não percam, realmente essa semana está muito especial. A Ana vai fazer a oração final. Gente, obrigado de novo, tinha muita gente acompanhando. O que a gente não conseguiu responder, depois eu tento responder. Se for alguma coisa muito pertinente que nós não conseguimos falar aqui e nós não respondemos até amanhã, porque realmente nós não conseguimos entrar nas todas as perguntas, manda no particular, na página. Outra coisa, para encerrar, porque eu falo pra caramba também, para Ana encerrar, estou parecendo amiga da Cláudia, antes de encerrar, eu sempre faço o convite no final, gente, para todo mundo, quem puder e quiser e gosta do estudo, curtir e seguir a página,
para vocês sempre aparece os lembretes depois. Nós estamos agora agendando as transmissões, então quem está curtindo e seguindo a página sempre vai o lembrete das transmissões, do que vai acontecer. Então quem puder curtir, seguir a página, indicar para os amigos e tudo mais, nós agradecemos muito, tá bom? Então, gente, obrigado mais uma vez. Aí ganha o selinho lá. Então, aí tem ganha o selinho lá que perguntaram. Ô Edmilson, voto de silêncio, está quase, hein? Edmilson, nós temos que conversar, porque aquele dia eu concordei com você, que você falou que o Luiz Ru era melhor que eu e tal, e eu na frente dele, eu dei uma contornada, falei que você tinha razão e tal, mas depois nós vamos conversar disso. A hora que você me mandar o desenho e for melhor do que o da Isabela, aí nós podemos conversar, tá bom? Gente, boa noite, foi de novo uma delícia, muitos comentários ricos, cada dia nós estamos aprendendo mais com a participação de vocês. Está sendo muito gostoso, é um projeto que a gente... Eu acho que a espiritualidade vai falar assim uma hora pra gente, ou em desdobramento, ou eles vão aparecer aqui e vão falar assim, gente, define o horário do estudo, porque vocês começaram das 8 às 9, depois passaram para as 9h15, depois passaram para as 9h30, vocês estão indo até 15 para as 10. Nós vamos combinar... Porque nós vamos levar um susto com a espiritualidade aqui, então falar assim, gente, vamos... mas isso espiritual é da gente, os caras estão desencarnados também, né? Aguenta aí, fica aí, gente. Fica tranquilo aí. Então, estamos conversando, estamos contando piada. Gente, boa noite. Obrigado de novo para todos. Ô Edmilson, só fui sincero, eu também, Edmilson, mas não precisava falar na frente dos outros, né? Disfarce, depois você manda um particular, gente. Fiquei constrangido. Tô brincando, eu também achei. Foi uma das melhores bate-papos que nós tivemos. Aliás, esses de domingo, essas missas de domingo, tem sido realmente muito... Aliás, os livros deles são fantásticos. Tá chegando ao novo, que eu falei para vocês que eu tinha encomendado, não chegou até o dia da apresentação dele, mas está chegando essa semana os dois, né? Tanto o Evangelho Fácil que tem e como aquela outra coleção que ele fez a apresentação aqui. Gente, muito obrigado, boa noite. Ana Karina, obrigado. Valéria, Priscila, o pessoal que trabalha com a gente, o pessoal que está sempre com a gente na rede. Hoje realmente todo mundo estava aí, dos conhecidos. Wagner. Que falta do Dona Conceição. Dona Conceição eu não vi hoje, acho que eu dei uma dura nela, ela ficou meio assustada. E a Eva também. A Eva, não sei se ela está namorando, depois eu vou perguntar para ela. Mas tá bom, gente. Mas é fofoqueiro. Gente, boa noite. Fiquem com Deus. Até amanhã com o Tavinho. Ai, meu Deus, me dê 5 minutos para eu me concentrar. O Kleber tá falando, boa noite, um oi para mim. Oi para você, Kleber. O Alexandre me tirou um pouco do centro. Gente, muito obrigado pelo carinho dos comentários, pelo carinho que a gente recebe, essa vibração toda. Convido a todos à nossa oração final, já nesse clima de paz que se instala, né? Desde o primeiro momento, onde a gente começa a agradecer a Deus e a Cristo, e aos nossos mentores. Vamos então agradecer mais uma vez. Eu gosto sempre de começar a minha oração com a palavra gratidão. Gratidão a Deus pela oportunidade do estudo de hoje, que foi muito agradável, foi divertida e foi muito prazerosa, enriquecedora. Gratidão, Deus. Gratidão aos amigos que ficaram conosco, que nos ajudaram, com vibrações de amor e paz, que chegam até nós e nos fortalecem para esse trabalho todos os dias. A nosso Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso irmão mais velho, aquele cara que eu gosto muito, muito, muito de ter ele por perto, de sentir ele próximo, cada vez mais próximo, em Jesus, que é o cara, né? Para mim é o cara que dá a mão, que me levanta, que me dá bronca nas atitudes erradas, mas me compreende e me dá uma nova chance, junto com o nosso Pai. Gratidão a todos os nossos amigos espirituais que aqui estiveram trabalhando conosco. Obrigada pela paciência conosco, por passar da hora. Obrigada pela intuição do estudo. Somos sempre intuídos, nunca estamos sozinhos. Como a gente fala, que a gente não está sozinho.
de encarnado para encarnado. Também não estamos sozinhos, de encarnado para desencarnado, tenho certeza. Estamos acompanhados a todos os instantes. Então, gratidão a esses amigos espirituais que vêm até nós ajudar-nos nos estudos, que trazem amigos desencarnados que aqui estão, que participaram do estudo, que estiveram aqui para entender um pouco mais da doutrina e talvez até entender que estão desencarnados, muitos às vezes não sabem, e são trazidos para perto, para ter esse despertar, que sejam encaminhados às colônias, aos hospitais, sigam esses mentores, esses amigos espirituais que aqui estão. Que Jesus visite o lar de todos, que Jesus todos os cômodos da casa de vocês, deixando em cada lugar uma luz, e que essa luz se transforme numa grande luz, uma luz que fortalece e ampara toda a família, e essa luz cresce aos vizinhos, à rua, ao bairro, à sua cidade. Gratidão, Mestre, por estar conosco. Fluidifique a água de todos os nossos irmãos que estão necessitados do remédio, do corpo físico, do corpo espiritual, e para nos mantermos equilibrados e que consigamos amanhã sermos um pouquinho melhor do que hoje. Gratidão, que assim seja.